título deste episódio... era o título já, não é? Era. O título deste episódio: Fogo deixa-me agora sim atirar-me para dentro de uma sanita gigante. O homem que mordeu o cão. Reparem nesta ideia vencedora: o despertador Yoko Ono. Imaginem acordar todos os dias à hora definida com isto. Sabem qual era a vantagem disto? O dia não podia piorar. Sim. Aí saltavas logo da cama. Em que isto era a primeira coisa do dia de uma pessoa, o resto é rosas. Já agora, deixa-me fazer uma experiência que é a seguinte. Tira a música agora. Não, minha senhora, não meta os dedos nessa tomada, que ainda por cima você está com as mãos molhadas. Ei, tarde demais. Excelente. Bom, a nossa ouvinte, Catarina Romeira, encontra sempre bom material para enviar para o cão. Reparem nisto que ela descobriu. Na China, a última palavra em tratamento de beleza é algo com o nome absolutamente assustador de fogoterapia. Fogoterapia? Eu gostava de vos dizer que isto não tem nada a ver com o nome, mas é rigorosamente o que o nome indica. É uma terapia de beleza que envolve fogo. Mais precisamente, diz a notícia, panos embebidos em álcool que depois são colocados em cima do corpo do paciente e depois largam fogo àquilo. Isto parece-me estar na fina linha que separa a terapia do crime. Niki Lauda já disse: eu não faço isso. Olha, mas o que é que isso faz? Epá, Isso é bom para os quê? Os peritos em fogoterapia dizem que este método não só rejuvenesce a pele, Claro, fica toda como camadinha primeiro. cura determinadas doenças, dizem eles, como a gripe. Cura a gripe, sim. A notícia tem uma citação de uma pessoa que experimentou fogoterapia. Diz esse paciente, e passo a citar: esse método produz uma espécie de calor. Calor? Como assim? Ele diz: este método produz uma espécie de calor que flui diretamente para dentro do corpo e me deixa completamente relaxado. Já a Joana d'Arc dizia o mesmo. Pois exato, olha o que aconteceu. Também usava este tipo de tratamento. Sim. O que eu acho é que o paciente que disse isto tinha ouvido Yoko Ono antes. Sim. Depois disto, pá, deitem-lhe fogo às costas, que é um gostinho. Ele gostou. Bom, no Japão, exposição inovadora está no Museu Nacional da Ciência Emergente, em Tóquio. Os visitantes entram numa sala. É um museu de quê? De ciência emergente. Existe um assim? Pá, o que queres que eu te diga? E isso é a ciência soterrada também. Sim. Os visitantes entram numa sala onde se deparam com uma sanita de 5 metros de altura. A sanita tem uma escada que os visitantes sobem antes de se atirarem lá para dentro e de deslizarem a toda a velocidade por uma rampa abaixo. Estás aí, vai, continua. Usando um chapéu em forma de cocó. O quê? Já não se fazem museus de ciência como antigamente. Qual o objetivo desta instalação no museu? Dizem os organizadores que é a pessoa sentir o que as fezes humanas sentem quando o autocolismo é puxado. Não. Pá, vocês não sei, mas eu penso que não se ganha nada com isto em termos de conhecimento. Por acaso é daquelas coisas que eu dispenso saber, sim. Em termos de ciência, não façam eu sou pessoa para gostar de participar numa experiência que me faça sentir, sei lá, o que os pássaros sentem quando voam ou o que as chitas sentem quando correm, mas não creio que se ganhe nada por aí além ao colocar um chapéu em forma de poia na cabeça e em descer a toda a velocidade por uma sanita gigante abaixo. O senhor já disse, eu até gostei. Aquela parte do WC Pato. Isso é que não. Mas olha, dito isto, se Tóquio ficasse um bocadinho mais à mão, é claro que eu ia lá experimentar isto. Talvez dispensasse a parte do chapéu em forma de cocó. Chapéus em forma de cocó é o tipo de coisa que, se um casal de namorados decidir ir a esta exposição, é capaz de lhes arruinar para sempre a relação. Nenhuma pessoa deveria ver a pessoa amada com um chapéu em forma de cocó. Mas eu ia sobretudo porque sinto uma tremenda falta de escorregas para adultos. E neste pode-se andar. Há um parque ao pé da minha casa, em São Pedro do Estoril, nos Jardins da Parede, onde eu descobri que os escorregas aguentam o meu peso. E quando vou lá com o meu filho, eu faço sempre o mesmo número. Eu começo a dizer em voz alta: O quê, filho? Queres que eu deixe pelo escorrega? Tenho lá a idade para isso. Pronto, está bem. E na verdade ele não disse nada. Mas eu não posso simplesmente chegar lá e mandar-me como se fosse uma coisa normal. Se bem que as pessoas já esperam tudo de mim, não é? Eu devia se calhar tirar mais partido disso e andar nu pela rua. Porque É uma velha aspiração tua. Claro, as pessoas diriam resignadas: lá está o Marco. É só isto. Bom.
Agora, eu tenho um vídeo a cair pelo escorrega abaixo de São Pedro. Tens? Sim. E o que é incrível, eu não gosto de montanhas russas, não é? Não. Tudo que seja a Como descer não? a grande velocidade, eu entro em pânico. Também E eu. aquele escorrega não é assim tão grande como isso, tem assim umas lombas, mas se vocês virem bem a minha expressão nesse vídeo, há ali um momento em que eu penso. Aliás, não é preciso. Nós o vídeo ainda não vimos, mas temos o som do Nuno a escorregar pelo. Temos. Aí está, Nós já temos nos o jardins som. da parede. Incrivelmente parecido com o grito de Yoko Ono. Sim, tu gritas como a Sim, Yoko, sim, não é? sim, sim. Incrível. Mas onde é que está esse vídeo? Está no Instagram, tenho que procurar. Tem que ver isso. Deixa lá procurar isso. Eu pareço uma lontra. Parece uma lontra a descer. É estranhíssimo. É estranhíssimo. Não é bem uma lontra, é mais um leão marinho. Mundo em cueca. Título deste episódio. O passado, o presente, os escândalos, os bolos. Bom, não sei o que se passa com os seres humanos, mas creio que uma das nossas principais características é termos a possibilidade de aprender com erros. E mesmo assim não aprendemos. Eu sinto que os animais são melhores que nós nisso. Quando as minhas cadelas fazem alguma coisa que lhes corre mal, a tendência delas é não repetir, não é? É uma coisa quase instintiva. Mas reparem no indivíduo que está no centro desta história, deixado há dias no Reddit. Quem deixou a história lá não foi ele, foi a noiva dele, ou deveria dizer a quase noiva dele. Quando esta notícia chegou à minha mesa de trabalho, Já existe! eu achei que algo era familiar nesta notícia. Então eu fui pesquisar edições passadas desta rubrica e faz agora mais ou menos 2 anos um outro casal passou por esta situação, correu mal. Eu diria que isto não tem como correr bem, mas é incrível que, tendo a história anterior corrido mundo, alguém foi tentar isto segunda vez. O que se passa? A rapariga foi ao Reddit contar que a poucos dias do casamento com o homem amado, um tipo chamado Jake, ela reparou que ele estava super divertido a ver vídeos de partidas pregadas em casamentos. Normalmente partidas às custas da noiva. Ela percebeu que o Jake estava a rir-se imenso, por exemplo, com um vídeo deixado por alguém no YouTube em que de repente começaram a ser projetadas fotografias horrivelmente embaraçosas da noiva. Ou de um outro vídeo em que a cara da noiva era mergulhada no bolo. E atenção, a história que correu o mundo há coisa de 2 anos era precisamente sobre isto. Talvez se lembrem dela, uma senhora que tinha desabafado para a coluna de relações de uma revista a lamentar que o noivo tinha mergulhado a cara dela no bolo de noiva. Ora, esta noiva, em particular, disse ao seu futuro marido: querido, tu estás-te a rir com esses vídeos todos, mas Livra-te. eu peço-te, por favor, que não faças nenhuma destas coisas no nosso casamento, porque eu não vou gostar e aquilo é suposto ser um dia especial e bonito, onde só coisas bonitas vão acontecer e eu quero confiar em ti. E ele disse-lhe: querido, eu nunca faria nada assim, nunca. Diz ela: achei que o assunto estava encerrado. De vez em quando encontrava-o a fazer combinações estranhas com os amigos. De repente queria ser ele a escolher o fotógrafo, queria ser ele a escolher o bolo de noiva. Mas ela não levou isto a mal, pelo contrário, ela adorou, até ficou um pouco comovida pelo facto de ele estar a assumir as rédeas do planeamento do casamento. Ela ficou contente por ele não ser um desses homens que se demite disto e atira com a organização do casório todo para as costas da noiva. Ela achou isto bonito. Bom, um dia antes do casamento, diz ela no texto que deixou na net, ela diz: lembrei-o que se ele me pregasse uma partida, eu separava-me dele na hora. Quando chegou o grande dia, tudo correu maravilhosamente. A cerimónia, o copo d'água estava a correr muito bem, tudo lindo. Até que chega a altura de cortar o bolo. Todos os convidados estavam de olhos postos em mim enquanto eu cortava a primeira fatia do bolo. Nós não queremos que vá acontecer o que vai acontecer a seguir, não é? Nós ainda achamos que conseguimos reverter a marcha disto. De repente, diz ela, sinto uma mão pesada na minha nuca a empurrar-me a cabeça contra o bolo. Caí de cara em cima do bolo. Mas porquê? A minha maquilhagem ficou arruinada, o meu vestido ficou arruinado, a sala inteira ria alarvemente e alguém ria mais alto do que toda a gente: o meu marido. E ela foi embora. Nesse exato momento, o fotógrafo contratado pelo meu marido tira a foto e o Jake exclama: a partir de agora, esta vai ser a nossa foto de casamento. Esse tipo consegue escavar o buraco a cada segundo. É verdade, é. Não era Sim, para sim. o desfazer ali no momento. Onde é que esta história se torna diferente daquela que nós contámos há 2 anos? Há 2 anos eu sinto que aquela noiva não fez devida justiça. Eles simplesmente separaram-se. Esta, antes disso, ali mesmo, depois da fotografia tirada, não se quis ir embora sem fazer algo que se impunha fazer. Ela deu uma bufatada de mão atrás ao marido. Claro.
que lhe virou a cara ao contrário e saiu dali a chorar. No meio disto tudo surge uma pessoa decente, Frank, o cunhado dela, que foi a única pessoa que foi atrás dela para ver se estava tudo bem. Ela disse que se fechou numa casa de banho do sítio onde o casamento aconteceu, a sentir-se traída e completamente desprovida de confiança no marido. Diz que ouviu uma gritaria do lado de fora, era o cunhado a dar uma valente descasca no irmão. Ela diz que nunca tinha visto o cunhado assim, era um homem sempre muito simpático e discreto e agora estava numa fúria extrema com o irmão. Quando eu saí da casa de banho, diz ela, Frank, o irmão do meu marido, estava à minha espera cá fora, disse-me que o Jake tinha algo para me dizer. O Jake apareceu a tremer por todos os lados e, sem conseguir olhar-me nos olhos, pediu-me desculpa. O Frank exigiu que ele me pedisse desculpa outra vez, mas desta vez a olhar-me nos olhos. E o Frank pediu desculpa de novo. O Frank levou-nos ao salão do copo d'água, onde toda a gente estava agora em silêncio, a maioria das pessoas das nossas famílias embaraçadas a olhar para o chão. A festa acabou ali e eu fui levada para casa pelo Frank, já que eu estava demasiado furiosa com o meu marido e não o queria ver. Durante a viagem, diz ela, o Frank contou-me que o irmão fazia sempre questão de estragar qualquer grande ocasião com uma partida. Quando ele, o Frank, fazia anos, em miúdos, o Jake atirava-lhe pedaços de bolo e partia-lhe os brinquedos novos todos. Pá, que amor de ser humano! Que amor de ser deste pequenino, um amor de ser humano! 48 horas depois deste incidente, e naquele que foi um dos casamentos mais rápidos do mundo, a noiva estava a pedir o divórcio. Claro! É que Jake. isso ia continuar. Diz ela que quando perguntou ao cunhado se ele achava que esta era uma decisão drástica demais e se devia dar uma segunda chance, que o próprio irmão, o cunhado, respondeu-lhe: não é drástica demais, tu mereces melhor que o meu irmão. Já o Jake implorou de joelhos para que não se separasse dele. Mas ela diz, e com alguma razão, isto pode ter sido só uma partida, mas é quase um trailer para potenciais situações piores. Porque ela tinha implorado para ele não fazer nada disto no copo Claro, d'água, nem e ela avisou. Ele ainda assim foi para a frente, o nível de confiança na pessoa amada desceu para 0 ou talvez para menos 27. Agora, se isto fosse uma comédia romântica, ela acabava, mas era a casar com o Frank, não é? Claro. Sim. A grande questão aqui é: o que move o Frank a ser tão despachado a aconselhar a cunhada a acabar com o casamento? Gostará o Frank dela? Tantã. Ou finalmente está a ter a sua vingança por todos os brinquedos que o irmão lhe partiu na infância? Ou então as duas. Pode ser as duas. Pode ser as Sim. duas. Ele é comprometido, sabes? Não. Agora não, parece que não é. sei, não sei. Agora, a questão é: porquê continua a haver noivos que acham que é super giro enterrar a cara da mulher com quem estão a casar num bolo? É de perder a cabeça. Uma pessoa perde a cabeça e vai presa. Não, e sobretudo Não é? depois dela lhe ter dito: olha, Sim. não faças nada. Por favor, por favor, não faças Ela isso. avisou, ele fez na mesma, ele ia continuar o resto da vida a fazer Melhor porcaria. ainda, só sei o que era. Era ela ter pensado que isto poderia acontecer Sim. e ter preparado algo que poderia ou não acontecer eventualmente. Ok. Então Temos imagina um plano ali. um plano B do lado dela, Sim. plano A do lado dele. Puma, enfiou a cara Sim, do bolo. sim. Mas depois ela arranja a forma de ele ir para o relevado e haver lá uma grua que de um topo de um terceiro andar, pá, atirava bolo e mais bolo e mais bolo e mais bolo para cima desse filha da mãe, pá. Ou então um piano. Um piano lá de Mas cima, isso em é cima matável. dele. Aí se calhar matava. Pronto, e a presa. E se calhar isso era. Olha, era o que eu estava a dizer. É isso. Opa, mas olha, enerva muito. Enerva. Portanto, Quem é temos esta aqui. Vera que acabámos de Não, ver não, aqui não. revelada? Não, Ou Vera então um passa-se com essas piano! histórias. Pá, Piano de cauda que Eu uma já- taça. eu já contei essas histórias para Sniper, a reação dava-lhe da um tiro Vera. nos cornos! Ficava logo enterrado. Que horror. Não valha-me Deus. Pá, eu adoro. A Vera fica de um negrume nestas histórias. Bom, Eu portanto, viro monstro, é Ou verdade. Temos então depois aqui- ela sacava uma bazuca. exato, e arrebentava-lhe a cabeça. Não, mas já depois de ter levado com o piano. Só para Sim, ter a sim, certeza. sim. Sim, depois do piano ainda ia lá com uma cadeira. Isso é bom. Mas a cadeira batia no piano, que ele já estava lá por baixo. E depois, sabe o que é que ele fazia? Com muita graça, desmembrava o corpo dele. Epá, espera aí. Comiam. Epá. E fazia um filme, e era isso no não é menu um do Netflix. casamento. Vamos! Ai, nem Isso não é falamos. um casamento bem disposto. Olha, é assim que queremos acabar isto. Não, que eu tenho aqui mais uma. Temos aqui uma família que não chegou a começar, tem aqui outra que foi para a frente, mas teve um sobressalto histórico. E também isto foi um desabafo anónimo. Esta história é incrível. Isto foi no site Mumsnet. Diz a senhora que escreveu isto: o pai do meu marido meteu na cabeça que o nosso filho era fruto não da minha relação com o filho dele, mas de um suposto caso extraconjugal que ele achava que eu tinha tido. Pá, o que já em Podes si repetir. é uma coisa que eu ainda magnífica. estou a pensar noutra história. Basicamente, o sogro sugeriu que a nora tinha tido casos com outros homens e que Ok. o filho dela, neto dele, não era de facto filho dela, era de outro homem com quem ela tinha tido um caso. O que era uma estupidez. A Vera está a pensar no piano ainda. Mas vais querer também mandar qualquer Não, coisa não, para este já senhor. está a preparar outro. Já está a preparar outro. Já. Sim, eu tenho Diz outros ela. instrumentos aqui para. Diz ela: o meu sogro disse que não poria dinheiro de parte para o neto a não ser que fizéssemos um teste de paternidade. O meu marido disse ao pai para ir. A esta hora na rádio não posso dizer quando é que o filho disse ao pai para ir. Mas vocês percebem, não é? Sim. Digamos, cortaram relações. Pronto, Cortaram ok. relações Sim, a seguir. ok. Passam-se 2 anos e o velhote regressa à vida destas pessoas, ainda a pedir um teste de paternidade. E ela diz que, epá, a pensar no filho, ansiando por assegurar um futuro para ele,
lá cedeu em fazerem o teste dos dois, ela e o marido. Tu não me digas. E pronto, conforme esperado, nenhuma dúvida, o miúdo era filho dos dois, ok? Não tinha sequer havido nenhum caso extraconjugal dela com ninguém. Era tudo fantasias maradas na cabeça do sogro. E a história podia acabar aqui, e acabava bem. Espera aí. Só que não era uma história digna do homem que mordeu o cão, se não tivesse aqui um twist, não é? E ele existe. É que, se o teste provou que o miúdo era filho da mãe e do pai, provou ainda outra coisa. Que o marido dela, filho do rabugento idoso, não era filho do idoso. Mas sim, tchan, tchan, de um caso extraconjugal que a mãe dele tivera com outro homem. Portanto, o idoso provou do seu veneno e ficou a saber de coisas que se calhar não queria saber. Bem feito. Isto sim seria um final Vera, épico. guarda o piano. Sim. Ainda há um rabinho de fora Fica para nesta a história. próxima. É que agora o idoso está a levantar questões sobre se afinal pode deixar dinheiro ao neto, uma vez que não é avô dele. Pois é. A Nora irritou-se com ele Ai, e ele é teve o que- desplante de lhe dizer: você não precisa de ser indelicada comigo. Ao que ela lhe lembrou que no top da indelicadeza ainda está a sugerir que ela tinha dado metida com outros homens. Exato. Tenho aqui o Mas piano, isto é- malta. mas, Tenho epá, aqui o não, piano. mas este homem já está no chão. pronto. Este já está no chão. Já está no chão. Vamos só tocar. Tan, tan. Que tragédia. O homem que Filho, mordeu olha, o cão. olha, que a tua mulher é uma galdéria. Ah, não, afinal a tua mãe é que era. Uma oferta gama SUV da SEAT. Saiba mais em seat.pt e também FNAC, onde encontra todos os livros para as resoluções. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: ai, que a minha roommate é uma vespa. Opa. A tua roommate? Roommate. Roommate do verbo rumar. Foi o que eu pensei. Eu gostaria antes de mais de dar os parabéns a Alicia Framis, que é uma artista catalã de 57 anos de idade, e a Ailex Cebolinha, que é cebolinha no fundo, só que é estrangeiro, de 2 anos de idade. Ela tem 57, ela em 2 anos de idade vão casar. Mas como assim? Perguntam vocês alarmados. Não, o que se passa é que a Ailex, e as primeiras letras do nome dele são maiúsculas, AI, na verdade é um holograma baseado em inteligência artificial. Foste tu que mandaste esta história ontem, não Verdade. mandaste? Ó Isto Marco, não estás a incrível, isto. perceber. Ontem para aí 100 ouvintes mandaram essa história para Isto é- eu reencaminhar para ti. É incrível porque basicamente a Alicia criou uma versão holográfica de inteligência artificial do ex-namorado e vai casar com ele, com o holograma do ex-namorado. Por que raio alguém faria isto? Portanto, ela separou-se da versão real, mas vai tentar uma vida a dois com a versão artificial. Aliás, não vai tentar, a coisa vai mesmo em frente e está tudo programado, incluindo desde já o divórcio, que diz ela, vai acontecer em 2029, assinalando o fim deste bonito projeto. E ele diz aos É amigos: giro. ainda vocês perguntam porque é que eu me separei. Diz o autêntico. Diz o autêntico. Claro. Não, e o holograma vai dizer o mesmo. Sim. Mas a série Black Mirror de repente já não é ficção científica, não é? É tipo uma série realista sobre o dia a dia. É muito complicado pessoas. desde o início. É. A relação está a começar, já está a ser complicada. Esquisito. Bom, um dos meus passatempos favoritos por estes dias é mergulhar nos sites de venda e arrendamento de casas. Eu não estou à procura, estou perfeitamente feliz com a minha casa, mas é uma espécie de mergulho na mais completa insanidade coletiva. Perceber quanto é que pessoas estão a pedir, às vezes, por sítios que nem sequer são bem quartos, parecem armários. Está tudo doido. É fascinante porque, de certa maneira, é uma forma de loucura e é a ganância transformada em algo já a modos patológico. E uma vez por outra, eu já tive vontade de ligar para as pessoas que estão a pedir estas somas astronómicas por buracos, só para ouvir as vozes delas e perceber se são pessoas reais ou se são criações bizarras do ChatGPT. Mas não tenho tempo nem lata para isso. Mas isto quase estava uma rubrica nova. Chegando, senhorios chalupas! Todas as manhãs ligávamos para uma pessoa que estivesse a arrendar uma despensa por 2.000 euros e fazíamos perguntas como se estivéssemos interessados. Eu acho vencedor isto. Sim. A primeira pergunta seria: não tem vergonha na cara? Tu tinhas, o Vasco Isso tinha lá de era fazer isto. giro, isso era Eu giro. tinha lá de Sim. fazer. Olha, mas Devíamos isto, considerar essa isto são possibilidade. 12 metros quadrados. Sim, sim. Mas mostrando interesse, sim. Sim, Epá, parece-me claro. parece-me aceitável. Ah, não, exato. O gag era sempre esse. Claro, Era sempre tudo claro, ótimo. claro, Tudo claro. ótimo. Sim, sim. Mas pronto, como eu disse ainda não há muito tempo, isto não é um exclusivo português e esta história fascinante prova que o mundo está aos poucos a resvalar para o fosso fundo da loucura. Esta vem de Inglaterra, mais precisamente de Londres. Um casal pôs um anúncio por essas redes sociais afora a dizer que tem disponível um quarto para um roommate. Eu isto nunca tinha ouvido. Um casal que quer um amigo ou uma amiga lá em casa. Mas pronto, devem estar a precisar de guito e puseram um anúncio que não começa mal. Começa com a descrição do espaço. Eles dizem que se trata de um quarto cheio de luz, situado num lindo apartamento que fica a curta distância a pé de várias estações de metro. Ok. Prosseguindo com o anúncio, e passo a ler: é um apartamento com vasto espaço para refeições e para relaxamento e no quarto
tem muito espaço para arrumos e para a colocação de uma escrivaninha. Nem sequer tem a escrivaninha, mas tem o espaço. Depois chega à parte em que eles descrevem o tipo de pessoa ideal que gostariam de ter lá em casa. Tudo aqui também é aceitável. Reparem, eles dizem: procuramos uma pessoa madura, limpa e amigável, que tenha um emprego a tempo inteiro. Temos um estilo de vida sossegado e relaxado, embora saiamos com amigos várias vezes. Neste momento das nossas vidas, não estamos numa fase de festas e damos preferência a uma pessoa que também aprecie só relaxar em casa. E claro que gostaríamos de acabar amigos e não apenas roommates da pessoa que vier para cá. Até aqui está tudo aceitável, não é? Onde é que isso resvala? Agora vem a parte mais incrível. Vai começar o preço, não é? Eu lembro que isto é o preço de um quarto numa casa. Embora com acesso ao resto da casa, que terá de ser partilhado com o casal. Um quarto como este, diz o anúncio, custaria normalmente 1.300 libras por mês. Isto dá mais de 1.500 euros. Mas estamos a oferecer um desconto para 1.200 libras mais as contas. Um pouco mais de 1.400 euros. Porquê? E preparem-se que isto é soberbo. Porque procuramos uma pessoa que tenha amigos ou família perto da nossa casa, com quem ela possa passar algumas noites ocasionalmente, de modo a que tenhamos 3 ou 4 noites por mês só para estarmos os dois em casa. Ou seja, acham que são exigentes? claramente este casal deseja guito, não é? Assim, no anúncio que estão juntos há 18 meses. 18 meses é uma fase recente da relação. Compreensivelmente devem querer, pelo menos uma vez por semana, levar a cabo o amor sem ter ali um senhor ou uma senhora no quarto ao lado, a existir. Então o negócio que eles propõem é: ok, dá cá 1.400 euros por mês, mais contas de água e luz. Mas desde que a pessoa não esteja Mas dentro do quarto deles, pedirmos, acho tens de ir eu. dormir para outro sítio. Depois desejamos fazer amor e isso deve ser tão estranho. Pá, hoje agradecíamos mesmo se pudesse ir dormir fora. Se calhar fazem muito barulho. Exato. Hoje é dia do amor. É dia do amor e é também dia de pagar a conta. As contas por isso agradecias. Saías, pagavas e deixavas nós fazermos amor em sossego. As respostas a este anúncio não tardaram a chegar. Infelizmente para o casal, nenhuma delas é a resposta que eles esperavam. Até agora, 0 pessoas chegaram-se à frente para ficar com o quarto, mas muitas apareceram para, não sei alguma razão, insultar este casal. E chegou a um ponto em que eles tiveram de apagar o post deles na página de Facebook sobre arrendamento de casas, onde tinham publicado a coisa originalmente, mas dizem pessoas que eles depois foram publicar uma versão reduzida do anúncio, sem a parte chalupa dos dias em que o roommate amigável tem de se pôr nas horas do coisa. Puseram essa versão num site de arrendamento de quartos chamado Spare Room. Boa sorte! E a chalupice keeps on going. Há quem diga que, de várias maneiras, nós vivemos num tempo em que as pessoas estão mais sensíveis. Isto explica, por exemplo, porque é que de repente nas redes sociais tornam-se virais posts a dizer: filme mais aterrorizante do mundo estreia na Netflix, pessoas desmaiam e ficam noites sem dormir. Eu já acreditei neste tipo de coisa, até ver os filmes que geram esta histeria e perceber que não há nada de particularmente aterrorizante neles. Oh filhos, eu cresci com o Exorcista e com o Holocausto Canibal. A história que segue não tem rigorosamente nada a ver com filmes de terror, mas é sobre uma senhora que está a questionar se a relação dela recente com o namorado, com quem estava encantada e por quem estava apaixonada, poderá agora estar arruinada, tudo por causa de uma frase que ele disse durante um jantar que estava super romântico. A frase nem sequer foi dirigida a ela, mas levou-a a abrir o coração em profundo desgosto e dúvida no famoso fórum de desabafos Mumsnet. Diz ela: estava a jantar com o meu namorado, um jantar muito agradável ao ar livre, super romântico, nós fixados nos olhos um do outro, etc. Eis que de repente uma vespa aparece e cai no copo de vinho dele. Ao que o meu namorado responde: sai daí, sua estúpida! O que fez com que o casal ao nosso lado parasse de conversar para olhar para nós, o que me deixou envergonhadíssima. E o meu namorado, depois de salvar a vespa, ainda lhe deu uma valente descasca. Senti-me muito embaraçada porque achei que toda a reação dele à vespa foi um exagero e tive vontade de lhe dizer: foi mesmo necessário abusar verbalmente dessa vespa. Ele deu uma descasca na vespa. Deu uma descasca na vespa. Ela diz que lhe pareceu uma coisa estranha de dizer. Estúpido. Segunda coisa, parece um termo para outra coisa qualquer. Malta, já descascaram na vespa hoje. Pois é, por acaso é verdade. Estás aí a descascar a vespa. Bom, eu li esta história e depois de ver o título da notícia que dizia: uma explosão de 4 palavras do meu namorado deixou-me horrorizada. Toda a gente olhou para ele, eu juro-vos, eu fiquei intrigado a pensar: mas que explosão de 4 palavras? E depois percebi que foi a frase: sai daí, sua estúpida. A frase que ele disse à vespa enquanto salvava a vespa do vinho. E isto bastou para a namorada estar a questionar toda a sua relação e a pensar se é isto que ela quer da vida. Um homem que explode com vespas e que diz frases chocantes tais como: sai daí, sua estúpida. Sim, com alguma facilidade. Para grande tristeza dela, 97% das pessoas que responderam ao inquérito dela estão do lado do namorado e não veem qualquer razão para pensar no fim da relação. É verdade que ele chamou estúpida à vespa. Em inglês a palavra que ele usou foi moron, mas podia ter chamado muito pior, não é? Eu lembro-me que o meu pai tinha uma fobia aguda a vespas,
que o fazia voar da cadeira onde estivesse a almoçar e a gritar toda a espécie de impropérios, alguns francamente piores do que a sua estúpida. Eu até acho que este tipo foi querido, porque salvou a Vespa de morrer afogada no vinho e tudo. Houve uma pessoa que comentou: também eu ficava lixado se alguma coisa arruinasse o meu copo de vinho de 10 euros. E outra pessoa diz: eu até acho que ele foi muito contido. Certamente que o casal da mesa ao lado não ficou ofendido por ele chamar estúpida a uma Vespa. É verdade que, de acordo com a história que ela conta, depois de salvar a Vespa, lá está, ele ainda lhe deu a tal descasca, quando a Vespa já estava fora do vinho. Eu acho que isso é mais esquisito. A descasca não vem detalhada na mensagem dela, mas para mim é estranho imaginar uma Vespa molhada de tinto Exato, e em ele a cima de perder uma a Vespa cabeça. com ar cabisbaixo, não é? A Vespa com ar cabisbaixo e um mano de dedo em rista diz-lhe: é inadmissível que uma Vespa como tu tenha o desplante de se mandar para dentro dos copos de vinho das pessoas, é de uma tremenda má criação, é nojento porque eu não sei onde é que andas com essas patas, por isso faz favor, tens cuidado e que isto não volta a acontecer. E não é bzz, não é bzz. Tu aqui não tens direito a dizer nada, tu vais-te embora e não voltas. Eu não sei, malta. Mas ele se calhar já estava ali meio com os copos sei, para ter essa. Entre uma pessoa que fica ofendida com zangas com vespas, o que soa incrivelmente parecido a danças com lobos, mas entre uma pessoa que fica ofendida com zangas com vespas e uma pessoa que efetivamente se zanga e dá reprimendas a vespas, eu não sei quem é que se aproveita no meio disto tudo. Talvez a criatura menos esquisita seja a vespa. Não, eu acho que, sei lá, tendo em conta o exemplo do outro dia, pá, galão com mosquito ainda marcha. Vinho com vespa. Agora, Vinho com pá, vespa. vinho com vespa. Se for um barca velha, Não, mas sabes que eu acho, vais deitar fora? eu acho a vespa. A vespa é mais higiênica que o mosquito. A vespa sim, mais senhor. higiênica que o mosquito. Porque O que é que vocês sabem da vida das vespas? A vespa não anda com flor. Tem uma A elegância vespa não anda com incrível. cocó, claro. A vespa anda nas flores a polinizar. Também dirias que as vespas andam no vinho? Não, até à edição de hoje. Tu Mas não eu- sabes. Mas é que ela era gulosa. Tu sabes da vida das beberia- abelhas que até fizeste um filme. Agora as vespas é outra Mas coisa. da abelha. Mas eu beberia um vinho de onde tiraria uma Eu vespa. também, eu Também eu. também. Eu Mas aí não uma tinha mota? problemas. Até porque o Depende da álcool quantidade. Se diz uma desinfeta. vez para uma moto dentro de um vinho, se calhar aí não bebia. Que é, o pneu está sujo. Não sei se me piaggio. Bom, vamos avançar. Muito bem, pá. Foi bem, não foi? Sim. Muito Dentro bem, do foi possível incrível, e daquilo que vos habituei, foi excelente. E foi rápido, menos foi rápido. foi menos medíocre do que é costume. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Aitana e a viatura amolgada. Malta, sabem quem é uma das influencers mais influentes de Espanha neste momento? Chama-se Aitana López. Anda a empochar uma média de 9.300 euros por mês. Num instante somou umas boas centenas de milhares de seguidores. Fui ao Instagram dela há bocado. Neste momento tem mais de 260 mil seguidores. Eu ainda tenho mais, Aitana. O que é que vos posso dizer sobre a Aitana? Tem 25 anos de idade, é uma mulher lindíssima, usa o cabelo pintado de cor-de-rosa, é super fotogénica. Tem mais uma particularidade: a Aitana López não existe. Quê? Não existe. Foi uma criação de inteligência artificial engendrada por uma agência de moda espanhola, a Clueless. E a coisa, na verdade, nunca foi escondida por eles na agência. O Instagram dela diz, desde a primeira hora, Powered by AI, ou seja, feito com a ajuda da inteligência artificial. Mas o que é certo é que as pessoas não repararam nisso. Algumas tentaram entrar em diálogo com a Aitana. Alguns homens tentaram convidá-la para sair. Como será levar uma tampa de uma mulher que não existe? Mas é curioso, tu falaste dela e eu entrei no perfil e não percebi. Não percebi que era inteligência artificial. Está mesmo bem feita. Está muito bem feito. E mesmo agora que está perfeitamente Quem é que está bem estabelecido. feito? É, portanto, está bem feito. Está bem feito. Está bem feito, exato. As surpresas que o Marco gosta. Tem que estar bem feito. Está bem Exato. feito. E agora está estabelecido que a Aitana López é uma criação digital, já toda a gente sabe, mas continua a haver muita gente que se diz apaixonada por ela e a fazer-lhe juras de amor. Eu acho que vamos chegar a um ponto em que é irrelevante se uma pessoa existe ou não para uma pessoa lhe declarar o seu amor. A Aitana demorou 2 meses a desenvolver, custou uns bons 5.000 euros a criar, mas o retorno é incrível. Ela, ou melhor, as pessoas que a criaram, estão a ganhar bom guito em campanhas publicitárias no Instagram, o que levanta algumas questões arrepiantes para tantos influencers, porque a Aitana é super rentável, é super disponível para qualquer campanha e nunca vai envelhecer. Isto é tramado. É tramado. Outro dia li um artigo que dizia que o sentido do humor é algo que a inteligência artificial ainda não consegue emular, o que significa que no fim de tudo talvez só se safem os humoristas e comediantes. Pelo menos até a inteligência artificial começar a fazer piadas de jeito. Ainda não faz. Eu gosto no fim de tudo, não é? Quando o mundo acabar, Sim, ficam só- as baratas, os humoristas Exato, e os exato. comediantes. Só isso. Mas a questão é que para se fazer piadas de jeito tem de se sofrer
Tem de ser inquieto e conhecer os caminhos mais íntimos e negros da mente humana. E não é visto de fora, é preciso andar neles, dentro da cabeça. E a inteligência artificial acho que não tem quaisquer inquietações. Mas eu há bocado pedi ao GPT-4: conta-me a piada mais hilariante que fores capaz sobre a inquietação humana e a falta de sentido de tudo isto. E ele escreveu o seguinte: um filósofo, um cientista e um artista entram num bar. O filósofo diz: a vida é uma busca sem fim pela verdade e pela sabedoria. O cientista diz: a vida é um conjunto de fenómenos naturais que podem ser explicados pela ciência e pela razão. O artista diz: a vida é uma expressão da beleza e da criatividade. O barman diz: a vida é uma piada e a piada é que não há sentido algum. E acaba aqui. Era para rir. Não, eu percebo, não é? Visões da vida, o Sim, filósofo, sim. o cientista, o artista, todos pretenciosos e tal, e o barman pragmático. Mas isto não faria rir ninguém no espetáculo, não é? A vida é uma piada e a piada é que não há sentido algum. Não parece o fim de uma piada, podia ser o desabafo de um bêbado solitário antes de tirar a vida a si mesmo. Que horror. Meu Deus. Eu acho que a malta que trabalha em humor ainda tem trabalho, eu acho. Mais uns tempinhos. Bom, às vezes acontecem coisas na vida que nos levam a pensar que a vida está avariada. É o chamado glitch in the Matrix, o mundo a dar erro. E esta nossa ouvinte sentiu isto, deixou o seu desabafo no Reddit do Homem que Mordeu o Cão. Para fazer parte do Reddit do Homem que Mordeu o Cão, vão ao reddit.com e procurem por HQMC e ingressem forte nesta comunidade de troca de histórias bizarras. A nossa ouvinte diz, e esta nossa ouvinte no Reddit tem o nome Excellent Silver 1984. Ela diz: ouço todos os dias o Homem que Mordeu o Cão. Às vezes penso, já me aconteceram coisas engraçadas, mas acho que nada que fosse incrível ao ponto de contar no Homem que Mordeu o Cão. Hoje foi o dia. Vamos a isto, minha querida Vamos. senhora, vamos. Há 2 meses, diz ela, fui assistir ao jogo de futebol da minha filha mais nova. Levei o carro, estacionei num parque de estacionamento de um supermercado que está ao lado do campo. Quando acabou o jogo, viemos embora. Quando voltei a estacionar o carro, já noutra zona da cidade, reparei que me tinham dado um bom golpe no carro. Barafustei, roguei pragas, mas lá encontrei um cartãozinho muito pequenino no para-brisas. Por sorte, o senhor que me bateu no carro era sério, benzo a Deus, e o cartão tinha um número real para o qual ligámos e combinámos fazer uma declaração amigável. Pronto, certo. O senhor que bateu no carro era sério. Sinto que o facto de ter deixado um cartãozinho muito pequenino pode ter criado nele a sensação de se ela vir, viu, se não. Se o cartãozinho se perder ou voar, pelo menos eu tenho a consciência tranquila. Deixei um cartãozinho, pequenininho, mas deixei. Diz ela: demorámos 2 meses a ter o carro arranjado, chapa e pintura, por motivos de disponibilidade da oficina. Ontem fui buscar o carro, estava perfeito, lindo. Eu nunca bati com o carro, por isso essa era a única malgadela ou marca, mas irritava-me ver o carro assim. Pois claro que sim. Mas agora estava como novo e é o que interessa. Hoje acordei, diz ela, por hoje entenda-se, creio eu, este fim de semana, acho que sábado, e lá fui eu para outro jogo de futebol, desta vez do meu filho do meio. Por coincidência, o jogo foi nesse mesmo campo de futebol, estacionei no mesmo parque de estacionamento como toda a gente faz, aproveitei para ir ao supermercado, para aproveitar o tempo, fui ver o jogo, ganharam, boa, saímos do jogo felizes, fomos embora. Ao estacionar, já à porta de casa, digo aos meus filhos: é verdade, vocês ainda não viram, olhem que lindo que ficou o carro já a arranjar. Ela não conseguiu terminar a frase. Diz ela: não terminei a frase porque nesse momento vi que aconteceu novamente. Deram um golpe exatamente no mesmo sítio. Parte dianteira lateral direita. Exatamente no mesmo parque de estacionamento onde toda a gente estaciona quando vai a esse campo. Não tive a sorte de ter um cartãozinho com o contacto. O carro estava estacionado perfeitamente, até com os espelhos recolhidos para evitar golpes. Pá, isto é inacreditável. Mas se calhar foi o mesmo senhor, ela No tentava mesmo ligar ao outro. Toda a gente está a pensar. Epá, Eu ligava. Olha, por acaso não repetiu. Ela diz: queria esclarecer que nunca vou a esse supermercado, nem a esse parque. Fui há 2 meses e hoje. Sendo que ontem, ao final da tarde, fui buscar o carro à oficina. Estava impecável. Podia ter ido a este campo em qualquer outro dia. Inclusivamente podia ter ido à oficina em qualquer outro dia. Mas tinha de ter vindo o carro da oficina ontem. E hoje tinha de ter ido a esse sítio para o meu querido carro ser novamente vítima da nabice dos que aí estacionam. Ainda estou a processar. Pá, como vocês dizem, eu gosto de pensar que foi o mesmo tipo que lhe deu uma nova traulitada no carro. Só que desta vez pensou: epá, caraças, não pode ser que se Ou então lixe. pensou, ela Desta já vez tem não o vou- número. Desta vez não vou deixar nada. Mas ela Ou não então- sabe quem foi? Não sabe, não sabe. Pá, não faças isso. Não sabe. Como é que eu vou dormir? Ou então, eu acho que esta nossa ouvinte devia procurar melhor, porque pode ter dado o caso dele ter deixado um papelinho ainda mais pequeno, tipo um selo do CTT. Rebuscado, preso numa das escovas, não é? Mas a nossa ouvinte começou a questionar a própria realidade. Ela diz: fiquei absolutamente baralhada a pensar se teria sonhado e afinal não tinha arranjado o carro ontem. Liguei ao meu marido, que achava obviamente que eu estava a gozar com ele. Isto era incrível.
toda a sequência de ir buscar o carro à oficina tinha sido um sonho. E ela só agora percebia. Eu de facto estranhei um pouco o senhor da oficina ter cabeça de cão e pelo cor-de-rosa. Ou então ela ter visto o carro todo, menos o sítio que estava amolgado. Exato. Esqueceu-se de ir lá. O carro está ótimo. Ela termina a dizer: uma amiga disse-me que respire fundo, abre uma garrafa de vinho tinto e não tente perceber esta falha na realidade. Afinal, há coisas que não se explicam. Desculpem, o texto vai longo, eu tenho de ir buscar a minha garrafa de vinho para processar estes acontecimentos. Ela não escreveu mais, enfrascou-se forte. Coitada. Eu gosto da especificidade. Tinto, não é? Para estas questões é tinto. Para dramas de. Ajuda a desligar. Nunca Uma amiga disse-me para abrir uma garrafa de vinho tinto. Branco não tem o mesmo impacto, não é? Não é tão dramático. Sim. O branco é relaxado, não é? Assim para estar numa esplanada. Até te pode dar mais energia. Agora com- O tinto Mas é esquece, mesmo. tem que ser tinto. Vai à fossa com o tinto. Duas amolgadelas no mesmo sítio do carro é tinto. O melhor é não tinto. arranjar a porta, é deixar estar. Fica assim. Eu fixei a frase: vai à fossa com o tinto. É isso. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: alguém que alegra o pai com inovação ao nível do snack e da fricção das pés. As pés. Eu estou sempre à espera que alguém me corrija e diga: não é pés, é peles. Mas isso é certinho, direitinho, já te digo. Pois. Até pode ser peles, mas o nosso coração. É para o nosso coração é pés. Pés. Muito mais giro. Pés. Então não é papel para pés. Então porque que é pele é peles? Bom, malta, não é sempre uma delícia quando uma notícia começa da forma que esta começa. Reparem neste excerto da notícia original que eu li na net. E desculpa chamar-te na net, Vasco. Não faz mal, estás à vontade. Cá vai o excerto da notícia. Um excerto capaz de dizer tanto ou tão pouco. Diz assim: a rapariga de 20 anos comprou, só por diversão, um teste caseiro de ADN depois do pai receber um de presente no aniversário dele. Mas espera. Já não tínhamos uma destas há algum Deu tempo. bronca, não deu? Já não tínhamos uma destas há algum tempo. Mas onde é que é uma boa ideia um teste Mas está ADN? muito em voga, está muito em voga. Mas consegues fazer isso assim? O quê? Acho Compras que na sim. farmácia? Não teste sei onde é que se ADN? compra, não sei onde é que se compra. Mandas vir, não sei de onde. Ok. E depois devolves e eles depois mandam online todo o resultado. Certo. Mas nunca acaba bem, não é? Estas histórias. Mas quem sabe se esta não é a primeira que acaba bem. Esta rubrica também não pode ser só desgraça e embaraço, não é? Marco, eu tenho podes perguntar uma coisa? Eu tenho esperança. Deixa eu malta. perguntar-te só uma coisa. Esta história vai acabar bem? Não. Obrigado. Bom, vamos então mergulhar na mensagem que esta jovem deixou no Reddit. Diz ela: há umas semanas o meu pai recebeu um teste de ADN como presente de aniversário dos amigos. Decidi comprar também um, de modo a que pudéssemos comparar os nossos resultados e outras coisas incluídas na embalagem. Isto foi para aí há umas 5 semanas. Recebemos os resultados ontem e por isso fomos ao site ver as nossas percentagens, etc. Foi super interessante ver detalhes sobre os nossos antepassados e quanto de sangue de várias nacionalidades nós tínhamos. Estão a ver? Uma coisa bonita. precisa dizer mau, não precisa dizer mau. Um belo serão em família. Continua. Claro, estamos habituados só a desgraças com testes de ADN e revelações bombásticas. Aqui está um pai e uma filha apenas a apreciar detalhes da sua linhagem e as suas raízes pelo mundo fora, salutar e positivo. Vamos então continuar. Vamos continuar. A seguir ela diz: depois disso fomos à parte das relações de parentesco do ADN. Ok. Ela a seguir diz: foi aqui que tudo se desmoronou. Pois. Bolas, pá, parecia que estava a correr tão bem, não é? À medida que mergulhávamos mais na análise, diz ela, cada vez mais o meu pai era listado como meu tio, irmão do meu pai, que eu achava que era meu tio. Não só isto, mas os meus primos vinham listados como meios irmãos. Epá. Ou seja, Dramático. foi preciso um teste de ADN para perceber que a mãe dela não só tivera um caso com o cunhado, como o cunhado a tinha engravidado com ela, a rapariga, achando o pai, que afinal era tio, que ela era sua filha, quando afinal era sobrinha. Isto é sempre meio confuso, não é? Não. Depois de saberem os resultados de um teste de ADN é sempre caótico. Mas foi o que aconteceu. Pai e filha achavam que iam só divertir-se a saber das suas origens e afinal descobriram que a mãe andara com o tio. E ela resultara dessa ligação. Diz ela: não sei o que fazer quanto a isto. Nunca imaginei que tal coisa me fosse acontecer, já que sou tão fisicamente parecida com o homem a quem chamei pai, embora ele e o irmão, o meu tio, que agora fiquei a saber que é meu pai, sejam muito parecidos um com o outro, Lá de facto. Mas, no que toca a traições que eventualmente resultem em gravidez, é sempre mais seguro fazê-las com pessoas que sejam parecidas. Com os cônjuges.
Epá, mas é que isso é uma tragédia. Epá, isto é familiar. inacreditável. O meu pai está devastado, diz ela, e depois de uma longa chamada telefónica com o meu tio, está fechado no quarto a chorar. Epá, isto é dramático. E pergunto a vocês: então e a mãe? Não tem uma palavra a dizer sobre tudo isto? Já não, malta, pois a senhora já não se encontra entre nós. Diz a rapariga que percebe a bomba atómica que isto foi, já que parece que o senhor adorava a mulher e estava sempre a contar histórias muito queridas à filha, sobrinha afinal, sobre a mãe. Mas agora a sério, isto é uma hecatombe. Como é que se anda, como é que se vive daí para a frente? Pois é. Como é que. E é daquelas coisas, se calhar não se ganhou nada em ter conhecimento disto. Pois não. O caso da mulher com o irmão dele, epá, pode ter sido um acidente, epá, foi um fugaz passageiro, foi uma bebedeira que se calhar ambos quiseram esquecer. Este teste de ADN, só pelo gozo, veio acordar. E a filha agora diz que não sabe bem o que fazer à vida, nem como encarar a relação com o pai, que afinal é tio. Nem o que chamar ao senhor nem com o Spice, tio, que afinal é pai. Não é? Sim. As pessoas no Reddit são unânimes na solução para isto. Há uma pessoa que diz ao teu pai que ele é e sempre será teu pai, independentemente do que diz o teste. Diz-lhe que o amas e que estarás lá sempre para ele e que ele não tem de atravessar isto sozinho. Isso é bonito. É bonito isso. Os comentários são todos nesta onda. Ele é o teu pai, seja como for. É com ele que tens memórias partilhadas de pai e filha. Não deixes que este teste se interponha na vossa relação. E não percas muito tempo a pensar como lidar com o teu tio. Eu cortava com ele. Que tipo de pessoa é que dorme com a mulher do irmão? Pronto. Epá, agora que isto está cá fora, de facto eu diria que os natais já não vão ser bem a mesma coisa, não é? Mas é nesta altura que dava jeito aquele aparelho do Man in Black. Claro, para esquecer sim. Neuralizer. Não é? É verdade. Para esquecerem. É, pá, que tragédia. Bom, é uma tragédia, vamos ter de animar. Esta história foi chocante, foi triste. Trago agora inovação e felicidade. Vamos falar de futebol, cerveja e batatas fritas. Opa! Eu sei que para vocês isto é uma santíssima trindade, certo? Vocês são... Sim. Sim. Não é? Combina bem, sim. Mas às vezes estas coisas estão distantes umas das outras e obriga a trabalho. Sobretudo a cerveja e as batatas, se tiver muita gente na sala. Quem é que está agora com o pacote? Porquê é que cada um não pode ter o seu próprio pacote? Hã? E pode. Já mudámos de história? Já mudamos de temática. Não. Mas a verdade é que de Inglaterra Segue. chega uma invenção que me parece vencedora e que transforma o copo de cerveja e o pacote das batatas fritas numa coisa só. Não misturem! Está tudo tão bem como está! Não, mas não, atenção. Não se mexe com a Antes de Santíssima mais, Trindade. não é uma mixórdia daquelas tipo batatas fritas com sabor a cerveja ou cerveja com sabor a batatas fritas. Não, as duas coisas continuam separadas. Mas a famosa marca inglesa de snacks Walkers, que é a versão inglesa da Matutano, se não me engano, inventou uma maneira delas nunca se perderem uma da outra. Então eles criaram uma espécie de uma argola de cartão que tem uma bolsa. Ok? E a argola é essa que se enfia no copo. E dentro da bolsa está o quê? Batatas fritas. Portanto, a pessoa fica a segurar num copo que tem acoplado a uma bolsa dentro da qual estão batatas fritas. E isto faz com que a pessoa não precise ter um copo numa mão, um pacote de batatas na outra. Uma questão. Que sim, que dava imenso trabalho. é super assumo da comodidade. Imenso. Quando viras o copo para beber, Levas com as batatas as todas. batatas não caem? Sim. Parece que não. Pois. Como não? A gravidade não funciona aqui? Epá, não te metas nisso. As pessoas parecem que estão contentes com isto. Uma boa e velha Não, mas mini. eu sei do vosso ceticismo sobre este tipo de inovações. Ainda há dias eu falava entusiasticamente do copo para leite e cereais que mantém o leite e os cereais separados até o momento em que ambos chegam à boca do consumidor. Trata-se de parvoíce. Isso entusiasmou-me e vocês não, vocês não, nada. Isso é. Todos vocês torceram o nariz a essa esplêndida invenção digna do Nobel. Pois. Mas uma bolsa de batatas fritas que se encaixa no copo da jola. Para quê? Mas não será vencedor? Não ali tudo junto. é que é tão estúpido. Alguma vez na vida. Não vos cansa tanto segurar com a cerveja numa mão e andar com a outra a sacar batatas num pacote? Alguma vez na vida alguém disse: Cansa-me tanto. é que o prato de batatas está mesmo aqui ao lado, está muito longe. Ei, Pá. está muito longe, Se alguém pá. inventasse uma porcaria de um ar de cartão, isso é que era. Mas não pensar que com jeitinho de facto funciona como o copo dos cereais. O que é e do que é a leite. seguir? É uma Cerveja, pasta cereais. é uma pasta com a cerveja e as batatas já mastigadas? Não. Mas podem de facto se calhar beber a cerveja Olha, e comer as batatas ao mesmo Sabes o que tempo. eu penso muitas vezes? Vai tudo descendo para a boca. Às vezes penso assim: eu estou a lavar os dentes Sim. e penso assim, o lavatório está tão longe. É verdade, é. Se alguém criasse um lavatório muito pequenino acoplado à pasta, Pois é. estás a ver? Pois Eu é. ao mesmo tempo lavava os dentes e cuspia logo. Estava na escova. Estava na própria escova, percebes? Vencedor. Estás a ver? Tem lógica isto. Vencedor isto. Não tem! Bom, a propósito de inovação, queria também dizer-vos o seguinte: há anos que eu procuro um método satisfatório para esfregar uma boa extensão das costas no duche. Confesso que me assustei. E Também eu. Ufa!
Calma. Repete lá a frase que distraíste no meio da frase. Há anos que procuro um método satisfatório para esfregar. É pá, para com isso. Marco, diz de outra maneira. Salta essa Há parte. métodos que procuro uma maneira de esfregar as costas no Há duche. metros, não há anos. Há anos. É sexta-feira. Há métodos que procuro o quê? É uma sexta-feira Há em métodos junho. que procuro. Ó Pedro, Bom. encontrei uma prima minha que não via métodos. Bom, eu contei Pai, aqui. desde o método passado. Sim. Há métodos. Há quantos métodos fazemos este programa? Onde é que vocês fazem a vossa passagem do método? Ai, daqui a um mês faço 53 métodos. Olha, método Daqui a rigorosamente um mês. Daqui a método na vida nova. Ai, podes crer, método de vida nova. Bom, mas eu contei aqui há uns tempos o quão feliz eu fiquei, e vocês lembram-se disto, quando eu vi num catálogo da extinta empresa D-Mail uma escova com ventosa que se estampava nos azulejos do Sim. duche e permitia às D-Mail. pessoas chegar às costas, não é? Sim. Problema desse produto: a escova não era muito grande, não cobria uma área muito grande das costas, cobria uma área até miserável das costas, as ventosas não agarravam ao azulejo com força suficiente e, pior que tudo, os pelos da escova estavam inseridos numa base de plástico sólido e compacto que, infelizmente, no primeiro duche que levei a cabo usando esse objeto, caiu com toda a força e de forma extremamente dolorosa em cima do peito do meu pé direito. Portanto, o conceito desse produto era bom, mas a execução deixava a desejar. Bom, há umas semanas, a minha namorada Teresa, sabendo desta minha demanda desde cedo na nossa relação, isto para mim é o tipo de coisa que se diz logo num primeiro date, não é? Fica já a saber que uma das minhas ambições e missões na vida é encontrar uma boa escova de costas com ventosa. Que andas há Para o duche. métodos e métodos à procura. Claro, claro. E a Teresa descobriu então uma variante deste produto que me parecia vencedora, porque não tinha a parte compacta de plástico maciço. Em vez disso, parecia o quê? Um clássico tapete antiderrapante de banheira, daqueles de látex, de borracha, não é? Normal. Flácido e leve, repleto de ventosas de um lado e do outro, com uma vasta quantidade de saliências, também em látex, parecidas com os pelos de uma escova. E o vídeo que vimos no Instagram era magnífico porque víamos uma mão a atirar aquilo à bruta para a parede do duche e aquilo ficava lá, sabe? Pá! Não me digas que confiaste num vídeo do Instagram que te pareceu incrível e depois o produto não estava à altura. Confiei. E até digo mais, Pedro. Chegou, a primeira coisa que o Marco fez foi para o duche e atirar para a parede a ver se colava. A ver se colava. Foi, exatamente. É claro. E deixa-me adivinhar. Não Aquilo chega, não é? E eu fiquei feliz. Fiquei feliz com aquilo. E pensaste, vou fazer como o vídeo. E então chego à casa de banho com aquilo e tento de imediato reproduzir o vigor do vídeo de Instagram. Ora, está. Peguei no objeto e trás com toda a força com todos os azulejos e pimba no chão do duche. Caiu. Caiu direto. Bom, como se fosse uma lula aberta. Sabes o que é que faltava? Fita cola preta. Exato. Bom, apanhei, percebi que para aquilo ficar bem preso, não só a parede tinha de estar molhada, como ainda me dei ao trabalho de pressionar aquilo imensas vezes. Nada como no vídeo. O vídeo era só paz! Estive a pressionar para que as ventosas estivessem todas agarradas. E então percebi que pus aquilo demasiado para cima, porque só estava a conseguir esfregar nuca e omoplatas. E querias mais Ok? abaixo. Queria mais abaixo. Eu queria toda a extensão das costas. E então percebi que aquilo tinha de ser posto mais abaixo e cabe ao utilizador fazer elevações, estão a perceber? Para... E é exercício ao mesmo Claro. tempo. É exercício. Porque infelizmente o objeto inanimado não o faz. Sim. Não vai para cima nem para baixo. Não vai, não. Tens de ser tu com as tuas perninhas. Bom, o que aconteceu? Percebi que, em vez de me estar a esfregar as costas, aquilo estava a acompanhar para cima e para baixo na parede os meus movimentos. As ventosas estavam a deslizar. Estava a limpar a parede. Sim. Tornando o esfreganço entre o difícil e o impossível. Tu estavas a esfregar uma parede com as tuas costas. Estava. No entanto, descobri que quando afixado no chão do duche, este objeto encontra a sua verdadeira utilidade. Então Malta, deitas-te, eu quero não é? dizer-vos, não. Eu nunca tive as plantas dos pés tão lavadas. Eu fricciono os presuntos naquilo que nem um animal. E é ótimo porque estudos dizem que os humanos negligenciam os pés no duche. Estão lá para baixo, há muita ideia de que se lavam eles próprios. Malta, agora é possível usar as plantas dos meus pés como pratos. Pode comer-se neles. Não quero. Se vocês quiserem, é só dizer. Deixa estar. Já está, pá. Eu. Então vocês não comiam aqui um petit gâteau em cima dos meus pés? Não. Tu pedes isso há métodos e métodos. Mas não. Olha, vamos às sugestões FNAC desta semana. Vamos! Hoje comemora-se o Dia Europeu da Música. Chegou a oportunidade de ter todos os álbuns que sempre quis. Até domingo na FNAC leva 3 discos e só paga 2 em toda a música. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: alguém que ponha fita cola na boca do senhor da pulseira antes que ele continue a falar. Bom, ressonar. Eis uma coisa que pode prejudicar a vida em casal. Eu nem sempre ressono.
O que se passa comigo, de acordo com testemunhas, como a minha namorada e o meu filho. Agora que penso nisso, não há mais testemunhas, são dois. De acordo com eles, uma coisa que eu faço muito é respirar alto. Eu sou uma pessoa que respira alto. Dou umas boas inspirações e expirações. Em dias mais constipados ou com mais sinusite, aí ocasional ronco. Mas aparentemente não sou das pessoas mais incómodas noturnamente, apesar de me preocupar em não incomodar a pessoa com quem durmo. Já experimentei uns sprays, já experimentei aqueles pensos que se põem no nariz. Não sei se já experimentaram isso. Sim, tudo. Não é a coisa mais sexy de se usar esse penso. Eu resolvi o ressonar. Foi quase milagre. Porque escarafunchaste aí. Fui fazer cirurgia, não é? Há um tratamento próprio para isto, que é uma. Junta várias especialidades, que é otorrino, mas também é estomatologia, e resolvi isso. Há imensa gente que me pergunta porque é que é. Eu vou fazer publicidade, não me interessa. Isto foi na Cofetejo, é o Dr. Pedro Miguel Cebola e a doutora Cristina Caraça que me resolveram este problema. Mas tu ressonavas todos os dias. Era uma locomotiva. Isto vai soar estranho, mas eu dormi com Pedro Ribeiro e confirmo. Sim, sim. Ou seja, não dormiste. Vera, foi uma fase. Não. Mas lembro do teu roncar ser muito expressivo. É muito expressiva a expressão, obrigado. Mas pronto, eu já experimentei aquele penso. No meu caso, o que se passa é que o meu nariz tem demasiado arcabouço para o penso. Ah, é? O penso não se aguenta. Não se aguenta. Solta-se da penca. Não aguenta a luta. Solta-se da penca. O braço de ferro. É mesmo. A sensação que dá é mesmo braço de ferro. Bom, tudo isto nos leva a uma tendência das redes sociais, sobretudo do TikTok e do Reddit, no que toca a evitar ressonar. Houve um recente momento da história da humanidade em que meio mundo andou, reparem bem nisto, andou a colar fita cola preta, a mais sólida, na boca. Eu vi isso. Antes de adormecer. Boa fita cola, daquela, não estou a perceber. daquela assim? que não descola facilmente. Andam pessoas a cobrir a boca com aquilo para que naturalmente ao adormecerem o nariz faça a sua função e a boca fique sossegada, porque está com fita cola. Está com fita cola. Meu Deus. É claro que uma pessoa adormece com ar de refém de um rapto. Exato. Com aquela fita na boca, mas muita gente que faz isto garante que resolveu o problema de ressonar. Só que, lá está, como acontece com quase todas as tendências de TikTok, já sabemos o que é que se passa a seguir, ainda bem que se passa isso. E o que se passa a seguir é que entra em cena um médico a dizer: malta, não sejam estúpidos. Exato, não sejam parvos. Pois é. Porque parece que é perigoso. Segundo um médico entrevistado pela CNN, o Dr. Raj Dasgupta, ele diz que em algumas pessoas o ressonar é provocado por apneia do sono obstrutiva. E que se a pessoa tapa a boca com fita cola, a coisa pode dar muito para o torto. No sentido em que, de facto, a pessoa que está a dormir com a pessoa que tem a fita cola na boca irá na manhã seguinte exclamar: incrível, dormi mesmo bem, não te ouvi a noite toda, até-se a perceber que há de facto uma boa razão para ter dormido a noite toda, uma vez que a pessoa ao seu lado já não se encontra entre nós. Por isso, malta, é de evitar se calhar espetarem com tape na boca. Há casais que optaram pela solução dos quartos separados e estão felizes com isso. Ou então, se tiverem um bom nariz para isso, ponham um penso que vos abra as fossas nasais, deixando mais ar entrar. Tristemente aquilo não adera ao meu nariz. É como se o penso desistisse. O penso desiste. Mas tu também ressonas todos os dias? Não, lá está, eu não ressono todos os dias. São fases, sim. Faço uma respiração alta, sim, que o meu filho imita na perfeição. E quando estou constipado, chega a acordar com o meu ressonar, que é ridículo. A pessoa diz: que é isto? Eu às vezes também pareço um trator, mas é só às vezes. Sim. Bom, a próxima história é bastante estranha. Vai obrigar-me a ser elegante a narrá-la. Já lá a natureza familiar deste programa. Os adultos vão perceber o que se passa aqui. Mas digamos que é capaz de ser a história mais bizarra que já passou por aqui. É a história de um date romântico que sofre uma reviravolta drástica quando o homem saca de uma lanterna. Isto é do mais estranho que eu já vi na minha vida. Esta narrativa saiu há dias no jornal New York Post. É contada na primeira pessoa por uma mulher chamada Jenna Hawking. Ela é uma colunista do jornal, fala sobre relações. Se quiserem, isto é para os fãs da série Sexy e a Cidade. Ela é uma espécie de uma Carrie Bradshaw da vida real, ok? Lembram-se de Carrie do Sexy e a Cidade? Ela é isso da vida real. Ela faz crónicas sobre as suas saídas românticas. E o que ela escreveu há 2 dias provocou um grande sururu, compreensivelmente. Porque meu Deus. Tu estás a criar grandes expectativas. Conta! Diz ela: a semana passada dei por mim num date em Nova York. Ainda não foi desta que me saiu um Mr. Big. Mais uma referência ao Sexy e a Cidade.
Mas digamos que este não me parecia nada mau à partida. Um pouco mais jovem do que eu, bem educado, com uma trajetória ascendente de carreira. A primeira vez que os nossos caminhos se cruzaram foi em janeiro, numa festa de inverno, num daqueles bares obscuros de Nova Iorque que parecem gritar: malandrice será efetuada aqui. Quem não foi a uma festa destas? Eu nunca fui. Eu nem a festas em bares luminosos, quanto mais em bares obscuros. Ah, Marco, a vida artista deve ser uma loucura, não é? Não, é de casa para o trabalho e trabalho para casa. Muito aborrecido. Faz-me sempre lembrar quando acabamos os concertos que somos tão rock and roll. Malta, vamos beber um copo. Não, para que Corta para. Então até amanhã. Sim, Vamos dormir. exatamente. No máximo meia jola. Tão pouco rock and roll. Eu lembro-me de num dos anos sairmos em aclamação do palco e estar pá, incrível. E de facto, depois fui para casa, pronto. Claro. E quando cheguei a casa tinha cocó de uma das minhas cadelas no chão da sala. Então o contraste, o contraste entre a aclamação Sim. e de repente ali estava eu com Na os vidinha. toalhetes a limpar. Sim. Caca. Trazer de volta à terra. Bom, eu estou aqui a tentar adiar isto. Ai, no fundo. Marco, conta. Continua então esta cronista. Porquê é que ele me marcou? Tinha tudo a ver com a fatiota que ele tinha vestido nessa noite. Era uma festa de máscaras e ele tinha um chapéu que tinha impressas as palavras "mostrem-me o rabo". Bom, fazer aqui uma pausa. Eu não sabia que este tipo de coisa tinha impacto. Atenção, ela garante que a fatiota e o chapéu eram irónicos, ok? Aquilo era sentido de humor puro e duro e que a fez rir. Mas deixem-me imaginar-me a mim a entrar numa festa, sei lá, Globos de Ouro, com um boné a dizer "mostrem-me o rabo". Eu não consigo prever que impacto isto teria. Já houve vestidos piores. Mas diz ela, apreciei o sentido do humor dele. E por isso, quando ele soube que eu estava de volta à cidade agora e me convidou para jantar, eu pensei, e por que não? Esta decisão, malta, há que dizer que em grande porcentagem foi movida pelo boné "mostrem-me o rabo" dele. Mas eu volto a dizer, eu não daria como seguro para os nossos ouvintes que estão a pensar: se calhar é isto que vai resolver a minha vida. Não, eu não daria como seguro que este tipo de boné tenha o mesmo impacto em toda a gente. Eu não aconselharia isto como método infalível para encantar senhoras. Ok? Em frente. Tinham passado 10 meses, diz ela, a minha memória dele já era algo difusa, exceto o chapéu, claro. E estava à espera de reencontrar o mesmo homem atrevido que eu conhecera depois de ter ingerido 4 martinis. Mas quando chega ao restaurante, eis que sou saudada por um homem extremamente educado, algo tímido e que agora me parecia absolutamente normal. Querido, de uma maneira talvez até ligeiramente aborrecida. Nenhum boné sobre mostrar rabos à vista. Pronto, ela interessou-se por um tipo atrevido, acabou por encontrar um tipo fofinho e absolutamente normal, ok? A noite estava a correr bem, diz ela, a conversa foi muito acolhedora, embora não tão maluca como eu estava à espera. Até que ele saca de uma lanterna de raios infravermelhos. Quê? Como assim? Malta, vocês podiam estar aqui horas a dar palpites neste ponto sobre o que aconteceu neste jantar. Não iam lá chegar. Estamos a caminhar sobre gelo fino. Epá. Estamos em terreno pantanoso. Diz ela, deixem-me estabelecer todo o enquadramento. Tínhamos acabado de jantar, tínhamos pedido mais uma rodada de bebidas. Elogiei a pulseira que ele estava a usar, porque muito sinceramente achei-a mesmo muito fixe. Uma peça única, nada daquelas imitações baratas de Cartier que tanta gente parece usar hoje em dia. Não tenho conhecimentos suficientes para comentar sobre imitações baratas de Cartier. Nem caras. Não sei se algum de vocês tem alguma coisa a dizer sobre este Estou tema. contigo. Então, se ninguém tem nada a dizer, seguimos em frente. Sim. Somos todos versados nisso. Foi neste momento, diz ela, que este homem normal e fofinho saca então de uma pequena lanterna de infravermelhos e diz-me: tu não vais acreditar nisto. Ele aponta a lanterna para a pulseira e de repente, que nem pequenas estrelas num céu noturno, a pulseira acende-se em pequenos pontos luminosos. E quando ele me explica, o meu queixo cai ao chão mais depressa que a minha última relação, diz ela. Esta pulseira, diz ele, é feita... Vou ser elegante, não nos vamos reter aqui muito nisto. Esta pulseira é feita com a minha seiva da vida, diz ele. Epá. Diz ele casualmente, como se pedisse mais uma rodada de martinis. E eu pergunto, desculpa, como assim? E ele, a sorrir, confirma que sim. E aí neste que ela momento, pensa: traz antes o boné. neste momento, diz ela, dei por mim a repensar tudo o que eu achava que sabia sobre joalharia e romance. Então ela descobriu que há uma companhia no Canadá que faz isto. Transforma ceifa da vida em pulseiras. Pois. E eu não consigo exatamente perceber em que momento
é que isto é fixe de usar. Exato. Certamente não da maneira como este tipo usa. Ele e os amigos dele, segundo ele confessou a esta cronista. Ele disse: eu e alguns amigos meus usamos isto orgulhosamente nos nossos pulsos. É uma seita. Mas como assim? Porquê? De acordo com a investigação dela, a empresa o que faz é pede uma amostra, transforma aquilo em pó, incorpora aquilo numa espécie de umas contas e depois envia o resultado final para a pessoa, juntamente com uma lanterninha de infravermelhos, para a pessoa poder espantar outras pessoas. A fundadora desta empresa, que é uma senhora chamada Amanda Booth, é uma joalheira que produz estas, nas palavras da senhora, peças sentimentais. Pois, já há uns anos. Sim. E parece que aquilo está a ser um sucesso esmagador. O que eu não consigo perceber aqui é o conceito de um tipo usar a sua própria seiva da vida. Não? Quão narcisista consegue ser Exato. isto? Mas de outras também seria bastante estranho. De outras Sim, pessoas também. de outras pessoas ainda seria mais talvez estranho. mais. não é? De outras pessoas ainda era mais esquisito. Sim, Mas sim, sim. engraçado ela perceber. Pode ser uma espécie de presente romântico, não Mas é? isso é no para fundo- dar à outra pessoa. Isso é no fundo do mesmo autor do Boné Maluco. Meu Deus. Mas Uma é engraçado pulseira ela feita perceber que há aí oportunidade de negócio e que pelos vistos está a correr bem. Eu Está até me está assusta rica, a conversa rica. que levou a senhora a pensar: então isto não era um grande negócio. Eu ganho aqui. Não, ela Uma conta. ideia que eu Não, mas tive. isso está explicado. Esta senhora Amanda Booth, que tem este negócio, diz que tudo isto começou com uma encomenda isolada de uma pessoa que disse: será que me consegue fazer isto? E ela, ok, ela consigo. então, claro. E de repente Uma ela ideia do pensou: cliente, olha, claro. olha, se calhar está aqui Isso uma no coisa. Shark Tank não passava, mas ela. Não. Sim, senhor. Quanto a esta cronista, a Jana Hawking, ela diz que a relação com este senhor não deu em nada. A pulseira e o orgulho, sobretudo o orgulho dele na pulseira, foi um bocadinho demais para ela. E ela termina a dizer, não sem algum desencanto: bem, vamos lá ver o que me vai trazer o meu próximo date, mas começa a temer que me apareça um tipo cujas meias são feitas dos seus próprios pelos. É que este date é levar já a um não parece extremo. estranho. Já É não levar, parece estranho. levar a um este date é levar a um extremo o date quase tudo. Sim. Não é? Pouco mais a dar, É não é? pouco mais. Exato. tudo foi Depois demais. disto, Quase tudo foi demais. e quase tudo foi Quase tudo demais. foi demais. E ele não estava no gonzo. Mais bela sucessão imparável. Os ouvintes do Brasil estão a perder a cabeça. O Homem que Mordeu o Cão é uma oferta Seat Leon híbrido plug-in e FNAC. Com histórias marrecas. Estou contente com o título de hoje. É simples e seco. E bom. Quer dizer, nem sempre é seco. Aliás, O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Amizade e Puns. bom, Sabem o que é amizade? Eu digo-vos o que é amizade. A amizade é esta história real que um tipo deixou no Reddit. Eu devo dizer-vos uma coisa: eu não tenho a certeza se não contei já isto há algures há anos nesta rubrica. São muitas histórias, é muita coisa. Havia algo de familiar nisto, mas ao mesmo tempo não sei dizer. É muita coisa. Mas se esta história já passou por esta rubrica, não foi recentemente, e por isso, se já foi contada, eu acho que merece ser revisitada. Se nunca a contei, meus amigos, isto é poesia, isto é afeto, isto é amizade. Isto é o tipo de história que só de a ouvir faz de nós melhores pessoas. é lá. Passo a ler o que escreveu então este indivíduo. Ele diz: um amigo meu ia dormir lá em casa. Os meus pais e o meu irmão estavam todos no andar de cima a dormir, enquanto nós estávamos em baixo na sala a ver televisão, a jogar videojogos, etc. Por volta da 1 da manhã, o meu amigo pergunta-me se esta miúda que ele conhece pode ir lá ter com ele. Ele diz que quer muito enrolar-se com esta miúda. Aparentemente ela também quer enrolar-se com ele. E eu, não sem alguma relutância, concordo, mas digo-lhe que eles não podem fazer barulho. Ela chega. Estamos ali os três a fazer conversa de circunstância, até que eu invento uma desculpa qualquer para ir à minha vida, de modo a que o meu amigo possa ter algum tempo a sós com a rapariga. Estou eu sossegado no meu quarto. Estamos perante um caso de tudo correu bem até um certo momento. Sim. Estou eu sossegado no meu quarto quando começo a ouvir gemidos femininos altíssimos. Más notícias para mim, ótimas para o meu amigo. Finalmente, a ter a sua primeira vez com uma rapariga de quem ele gostava. Ouço movimentações conturbadas no quarto ao lado do meu e percebo que a sessão de amor deles acordou os meus pais. Ui. E a última coisa que eu quero é que o meu pai, confuso, acabado de acordar, se depare com um amigo meu na sua casa a levar a cabo forte amor com a rapariga. Então, o que é que eu faço? E é isto a amizade, malta. É isto. É isto. É para chegar aqui.
Vai a correr e deita-se com eles. Até estou emocionado. O que é que eu faço? Diz ele. Não. Corro para o computador, entro no Pornhub, clico no primeiro vídeo que encontro, subo o volume das minhas colunas para aí até ao 100. Mas terá sido boa ideia? E deixo o vídeo a passar durante os cerca de 3 minutos que o meu amigo durou antes de terminar a sua função. Era a primeira vez. Ok. O meu pai entra derrompante no meu quarto e é confrontado com a fonte dos gemidos e dos gritos. Para maior realismo, dou por mim com um lençol em cima a agitar um braço por baixo das cobertas. Valha-me Deus. Valha-me Deus. O meu pai sai do meu quarto embaraçado e volta para o dele. Imagina que vai à sala. Depois passa Ele para a levou sala uma bala pelo e diz ao amigo. filho: ao menos faz como deve ser, homem. Faz como o teu amigo, pá. Aprende. Mas já viram isto? Ele levou uma bala pelo amigo. Levou uma bala. E ele termina a dizer: o meu amigo disse-me mais tarde que tivera ali a melhor noite da vida dele, bro. Bro. Mas, meu Deus. Mas diz sabes o que ele, era lindo? os olhares de desconforto no dia seguinte ao pequeno almoço entre os meus pais imagino. e eu. Não, lindo, era no pequeno almoço, no dia seguinte, o pai dizer assim: portanto, ontem era o teu amigo num quarto e eras tu no outro, não era? Bom, um herói. Eu adorei o primeiro comentário que surge por baixo desta história, que é uma pessoa que diz: se estivesse a fazer uma entrevista de emprego, contratava-te só com base nesta história. Não é? Mostra uma certa abnegação, uma certa Não, e. uma rapidez de raciocínio, Claro. capacidade de resolver. Trabalhar sob pressão. Claro. Apresenta soluções. Claro que sim. Claro que sim, claro que sim. Bom, encontra-se muito do sentido da vida no Reddit, de facto, e nunca é demais lembrar que o homem que mordeu o cão tem uma casa linda no Reddit, onde pessoas trocam as suas próprias histórias bizarras em reddit.com ou na app dessa rede social. Façam uma busca por HQMC, encontram o grupo desta rubrica, juntem-se. Por vezes encontram-se interessantíssimos temas de debate naquele fórum, porque aquilo é um fórum, não é? É um fórum, é um fórum. E alguém no Reddit lançou o seguinte tema, um tema que eu definiria como urgente e tão pouco debatido. Ui. O que é que aí vem? Passo a ler o que é que o tema diz, o tema, o mote de toda uma discussão. Como seriam a vida e a sociedade se soltássemos gases com a mesma ferocidade e espontaneidade com que espirramos? Finalmente, malta! Finalmente este tema. Assim vale a pena. Assim há esperança no mundo. Alguém lançou este tema naquele fórum, houve tantos depoimentos de interesse que eu penso que se podia criar uma espécie de evento TED só à volta desta temática. Não me peçam um nome para este evento. Talvez em vez de TED, TRAC. Só TRAQ. Ok, com aquelas letras vermelhas grandes, TRAC. Uma track talk. Track Talk. Uma Track Talk. Perfeito. Este tópico levou a partilha de histórias de pessoas que de facto soltaram gás como quem espirra, como esta pessoa que faz este pequeno desabafo. A história é 100% verídica, começa por dizer: uma vez espirrei com tanta força que, com extrema ferocidade, soltei também um sonoro gás em simultâneo. Percebi que fora fortíssimo, porque até me ficou a doer um pouco. Oh, valha-me Deus. São descrições muito. Para vos ser sincero, diz ele, para vos ser sincero, não posso dizer que ouvi bem o track, uma vez que as minhas orelhas se encontram mais próximas do meu nariz do que do meu rabo. Ok, lógico. Mas ele percebeu que aquilo foi muito Porque intenso. só posso dizer que eu ouvi o espirro, claro. Mas fiquei com a sensação de que aquele pum só podia ter sido epicamente alto. Infelizmente, quando isto aconteceu, eu estava no escritório a trabalhar silenciosamente no meu cubículo, no meio de outros cubículos onde colegas meus trabalhavam também silenciosamente. Havia silêncio antes da explosão e houve silêncio depois da explosão. Mas são silêncios diferentes, não é? São. Nunca ninguém me disse nada sobre isto, diz ele. Mas 1 ou 2 minutos depois de ter acontecido, consegui ouvir 2 colegas meus revoltados a murmurar comentários sobre isto. Pois claro. Há aqui um ouvinte que diz que se forem simultâneo um pum e um espirro é o chamado screenshot. Perfeito. Lindo. Perfeito. Pá, é incrível. Mas eu estava a ler esta história e estava a pensar que realmente eu sou muito básico. Pá, aliás, acho que todos somos, porque se isto acontecesse neste nosso local de trabalho, alguém permaneceria em silêncio e alguém ficaria revoltado a falar nas costas do bufador. Pá, que pessoas tão avassaladoramente aborrecidas. Um tipo espirra e solta um traque e a reação é silêncio e sussurros de desagrado. Ai, que horrível. Pá, que gente é esta? Uma outra pessoa traz uma memória de infância com a qual eu consigo rever-me
Já vamos à minha parte, diz ele. Quando eu estava no 6º ano, a minha equipa escolar de atletismo. E pá, isto é incrível. Esta história é incrível. A minha equipa escolar de atletismo estava a sair-se bastante bem e pôde competir nas finais estatais. Eu estava nos 200 metros e, se era verdade que me saía bem contra as outras cidadezinhas pequenas com que costumávamos defrontar-nos, nas finais estatais eu sabia que não tínhamos hipótese. Por isso, aproveitávamos só para nos divertirmos e, no meu caso, para ir às máquinas de refrigerantes da arena beber gasosas e colas, já que não me deixavam fazer isso em casa. Eis que chega a hora da minha corrida. Havia mais corredores que a capacidade da pista. O treinador diz-me: faz o teu melhor e, sobretudo, diverte-te. E eu penso: certo, ninguém está à espera de muito, já é uma honra termos chegado até aqui. Então coloco-me no meu lugar, no meio de todos aqueles jovens atletas. Imenso público a ver, estamos todos em posição, aguardando pelo tiro da partida. Há silêncio e expectativa no ar. Quando o tiro é disparado, eu dou por mim a dar um salto enorme para iniciar o meu sprint de 200 metros. E, infelizmente, este massivo esforço físico provoca em simultâneo o mais violento, o mais volumoso, o mais monumental gás que já saíra do meu traseiro pré-adolescente. Isso sim é um tiro de partida. Sim, ligou o turbo. Diz ele, a reação dos outros corredores ao tiro da partida não está tão coordenada como a minha e alguns reagem com algum atraso ao tiro. O efeito foi este: o tiro acontece e, antes que haja mais algum ruído, o meu traque ecoa pela arena com uma inacreditável clareza, amplificado pela acústica. Foi algo como pã! Isso distraiu a concorrência. Diz ele, consigo dar umas quantas passadas, movido pelo instinto, antes de processar tudo o que está a acontecer. Passo os olhos de relance pela multidão e, naquele breve instante, consigo perceber em todas as caras: eles sabem, eles todos sabem, todos eles estão a olhar para mim. Isto faz com que eu comece a rir histericamente de nervoso enquanto estou a correr, e enquanto estou a correr com mais força e vigor do que alguma vez eu corri na vida. E qual é a reação do meu corpo a esta explosão de intensidade? Sim, mais puns. Em vez de outro dos grandes, neste momento sinto claramente que estou a dar vários puns pequenos coordenados com cada passo que dou. É propulsão, não é? É propulsão. É propulsão. Diz ele, imaginem na vossa mente uma rápida série de gases cadenciados, curtos mas muito altos, perfeitamente sincronizados com os meus passos. Era o que estava a acontecer. Ainda não tinha chegado a meio da corrida e, pelas minhas contas, eu já tinha soltado uns 15 puns. Não foi possível continuar porque estava a rir tanto. Estou na arena mais bonita onde já corri e dou por mim agachado a um canto a chorar a rir. E viro-me para trás e apercebo-me de uma coisa incrível: cada um de todos os outros corredores estão caídos no chão a chorar a rir tanto como eu. Lágrimas a escorrer pelas caras de todos. Entre o meu arranque com o propulsor de gás e aquele staccato de puns, eu adoro esta expressão, os meus competidores foram quase todos derrubados pela situação. E foi assim que todo um grupo foi eliminado das finais estatais dos 200 metros, com ninguém a conseguir completar a prova. Algo que, segundo me disseram, foi a primeira vez que aconteceu na história das finais estatais. Ninguém se zangou demasiado comigo, porque corriam rumores de que havia um segundo bufador no grupo. Mas o que é que se passa com essas pessoas? Sabem como é que se chama um filme que faça um dia sobre isto? Chariots of Fart. Bravo. Magnífico, magnífico. Dito isto, tenho que terminar dizendo o seguinte: aula de Educação Física na Escola Pedro de Santarém, em Benfica, 1982. Marco Lito, com 11 anos de idade, corrida à volta da pista, várias voltas. Ganhaste. Staccato de puns, tal como este jovem. Como é que eu tentei resolver a situação? Dizendo a quem estava à minha volta: ei, estas sapatilhas novas, o barulho que fazem. E diz um colega meu: o barulho e o cheiro. Lindo. Mas sabes que há malta que nas corridas aproveita, mas não fica muito incomodada. Siga para bingo. Eu acho que sim. É a vida, não é? É a vida. É verdade. Mais leve. Estamos ao ar livre. Sim. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: amor e desamor. E bónus: fraude. Bom, antes de avançar para a ordem do dia, esta história com a qual eu me cruzei há horas é incrível. Eu não sabia disto, isto já aconteceu em 2019, só que eu achei a história incrível. Não sei se tu conheces esta história, Vera. Um tipo da Lituânia chamado Evaldas Rimasaukas, nome que só por si já justificava a sua inclusão nesta rubrica, porque é um nome espetacular. Pois é. Evaldas Rimasaukas, este tipo, entre 2013 e 2015, conseguiu sacar sozinho uma monumental pipa de massa, já digo quanto, a quem? Ao Facebook e ao Google. E como este Zé Maria Pincel,
ou seja, Zé Marial das Pincel Saucas. Aproximar do nome original. Ele criou no seu país e no sossego do seu lar, ele criou uma empresa falsa que imitava uma empresa real, a Quanta Computer, que era uma empresa que fornecia de facto hardware para ambos os gigantes tecnológicos. Então o que este tipo fez com a maior lata do mundo foi começar a mandar a estas empresas contas aleatórias, a ver se pegava em faturas. E a malta às vezes paga sem pensar, não é? Mandou faturas, contratos, tudo enviado a partir de endereços de e-mail que pareciam legítimos. E daí a pouco começa a haver dinheiro a entrar-lhe na conta. Dinheiro transferido pelo Facebook, que ainda não se chamava Meta na altura, não era Facebook, e pelo Google. E ninguém lhe fez qualquer pergunta durante perto de 3 anos. Apenas foram pagando. Ele basicamente tirou partido de quê? Dos oceanos de contas que estas empresas têm de pagar. Quando ele meteu-se ali pequenino no meio desse e oceano. Se calhar nem se esticava muito nos valores, não é? Sim, era assim às mijas. Não deu nas vistas. E então quando deu por isso, tinha na conta bancária, segura-te bem, tinha na conta bancária 122 milhões de dólares. Uou. Mas claro que quando se sacam 122 milhões de dólares, começa a ser tramado passar despercebido, não é? Claro. Por isso um dia recebeu uma visita das autoridades e foi caçado. Mas eu adorei o método, que é tipo: pode ser que passe, não se perde nada em tentar. Sim, sim. E de repente, olha, Afinal pagam. então cá vai mais uma fatura a ver se pega. Olha, e de olha em olha, pumba, 122 milhões. Fogo. Eu acho que é provável que depois disto estas companhias tenham melhorado o seu nível de atenção a este tipo de aldrabice. Por isso não aconselho quem nos está a ouvir a tentar isto. Sim. Às vezes podia ser que algum ouvinte, olha, vou já. Não, e como viu, ele não teve um final feliz. Pois não, teve que pagar estes milhões todos de volta. E talvez mais uns quantos que não tem. Bom, vamos a uma história capaz de restaurar a esperança na humanidade. É incrível como este tipo de coisa soa cada vez mais improvável e bizarro hoje em dia, nesta era em que odiar é que é fixe. E isto é o tipo de história que nunca me ocorreria contar nesta rubrica há uns anos, quando o mundo era relativamente mais normal do que hoje. Eu diria na altura: que interesse tem isso para uma rubrica de histórias bizarras? Hoje em dia eu acho que tem. Há um grupo de Reddit chamado Overheard. É sobre coisas que pessoas ouvem sem querer em sítios públicos, coisas ditas por estranhos. E se forem coisas interessantes, as pessoas partilham-nas neste grupo. E há lá conversas muito bizarras, é verdade, que as pessoas dizem coisas muito estranhas e absurdas. Mas uma rapariga publicou esta conversa que ela ouviu na porta de embarque B17 do aeroporto de Viena, na Áustria. Diz ela: aconteceu. Ela pôs isto há umas horas. Diz ela: aconteceu agora mesmo aqui no aeroporto de Viena. Estou eu a bebericar um café estupidamente e desnecessariamente caro, como todos os cafés de aeroporto, não é? Mas precisamos, tem de ser. Sim. Não é? E metida na minha vida, quando ouço a conversa de um casal, os dois aí na casa dos 65 anos, estão sentados à minha frente a partilhar uma sanduíche. Não estão a conversar muito inicialmente, estão só calmamente a comer a sanduíche e a ver pessoas passar, com arte que já fizeram isto 1 milhão de vezes. A dada altura, o silêncio é interrompido pela mulher do casal, que se ri e diz ao marido: que giro, tu ainda comes à volta da côdea como uma criança. Ele sorri e diz: e tu ainda acreditas que eu não te vou propor trocar a minha metade da sanduíche pela tua? Ela dá-lhe a metade dela da sanduíche, à qual ela já tinha cortado a côdea. Sim. E sorri carinhosamente. E após uma breve pausa, ele vira-se para ela e diz: sabes, se eu te tivesse visto hoje neste aeroporto pela primeira vez, apaixonava-me outra vez por ti. Casava outra vez contigo num instante. Ela sorriu emocionada, de lágrimas nos olhos, e deu-lhe a mão como se fosse outra vez 1978. E ela diz: não faço ideia para onde eles vão voar, diz esta mulher anónima que assistiu a isto, mas seja para onde for, desejo que voem juntos para sempre. Tão bom. Isto é bonito. Em caso de dúvida sobre o que é o amor, malta, entre outras coisas, é isto. É cada vez mais difícil de perceber isto, não é? Com todos os influencers alarves que andam a. Não deixar a magia desaparecer, não é? E não é Essas só pequenas isso, é pá, que coisas. agora há tipos na net a convencer os miúdos que amor é mulher minha não anda de minissaia, ou mulher minha fica em casa em pijama. Estes tempos estão tão marados que eu sinto que começa a haver malta a achar que amar é woke. As reações das pessoas lá no grupo onde esta rapariga deixou esta história também são incríveis. Há quem diga logo algo poético como: ora, aí está uma vida inteira de amor. E há quem diga: eu gostei muito disto. Ok, mas porquê é que esta história me fez sentir solteiro em HD 4K? Este tipo diz: também quer alguém que me corte as côdeas da minha sanduíche existencial. Boa frase para meter no Tinder. Pois é. Pode ser que resulte: procurando quem me corta as côdeas da minha sanduíche existencial. Quem procura, encontra. Depois aparecem 2 depoimentos de mulheres. A primeira diz: atenção, eu tenho um namorado e esta história fez-me sentir solteira. E logo de seguida há outra que diz: eu sou casada
E esta história foi-me sentir solteira. Mas Precisam de contar esta história lá em casa. Nem tudo são rosas, e a verdade é que esta rubrica não pode viver apenas de bons sentimentos. Esta rubrica também pede, por exemplo, vingança. E esta é a refinada história de vingança de uma mulher traída. Pronto, lá vamos nós na montanha russa. Foi deixada no Reddit das pequenas vinganças, Petty Revenge, por uma amiga dela. Eu achei isto ótimo. A mensagem diz assim: quando a minha amiga descobriu que o marido a traía, pôs um localizador AirTag no carro dele e percebia quando é que ele se escapava para casa durante o dia de trabalho, para onde ele ia com a amante. E de imediato o que é que ela fazia? Fazia um pedido de compras ao Uber Eats para lhes interromper a diversão. Agora imagina, sempre que ele estava com a amante na pacatez do lar, Uber Eats, sacas e sacas de compras do supermercado. A dada altura, ele, apesar de não lhe ser conveniente que ela soubesse que ele se escapava à meia da tarde lá para casa, lá houve um dia em que lhe disse da maneira o mais natural possível: querida, o outro dia vim excepcionalmente aqui à tarde a casa para trabalhar aqui em casa, não é? E vieram entregar compras, assim de repente à meia da tarde. E alegremente sonsa, ela disse: não, coisinhas para o jantar que faltavam e que eu me tinha esquecido que tinha pedido. Sonsa. Mas bem, diz a pessoa que deixou a mensagem, ela fez isto durante semanas. Era impossível ele e a amante não desconfiarem de que ela sabia que eles estavam lá, não é? Eu não sei como é que ela não explodiu logo. Não lhe convinha a ele dizer que aquilo acontecia sempre que eles estavam lá. E ele não fazia ideia de que a mulher estava a controlar as idas todas dele a casa graças ao AirTag. Então eu suponho que devam ter sido semanas muito desconfortáveis, não é? Começar logo pelo facto de, sempre que os amantes estavam enrolados, o marido, Esparta. Olha, mas ele arrumava ou não as compras? Mas ela não. A história não diz. Ela não ficou por aqui, diz a mensagem. Ela fez isto durante semanas até que decidiu ir à vida dela e sair de casa, mas não sem antes deixar uma assinatura. No dia em que saiu para não mais voltar, ela encheu a cama de pó de comichão, daqueles das partidas de carnaval. Sabotou a máquina de lavar roupa para que vazasse água e fizesse uma pequena inundação. E, claramente em termos de vingança, esta é a minha favorita, e despejou dentro da gaveta da roupa interior dele água com açúcar e formigas. Fortíssimo. Ela é muito criativa. Fortíssimo. E diz a pessoa que conta isto: entretanto, a minha amiga reconstruiu a sua vida, tem um noivo amoroso e um bebê a caminho. Eu, enquanto amiga, desejo, no entanto, nunca a irritar. É verdade, já percebemos que não lhe falta criatividade. Gostei disto, gostei de tudo isto. Ótimo, ótimo. O Homem que Mordeu o Cão foi uma oferta SEAT que este ano celebra 75 anos e oferece a carta de condução na compra de qualquer modelo da SEAT. E foi também uma oferta FNAC onde encontra milhões de livros para refrescar a mente em dias de calor. Desejo a todos que encontrem pessoas que lhes cortem as côdeas da sua sanduíche existencial. Acho que temos que partilhar esta história com toda a gente, não é? E pedir. Eu acho que sim. Também quero. Faltam 3 minutinhos para as 9. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Título deste episódio: Amor e Terror, Fofura e Sinistro. Estamos muito curiosos. Vamos. Eu vou começar com uma história de amor antes de avançarmos para algo mais sinistro e que inclusivamente entrou nos meus pesadelos esta noite. Kay e G são um casal. Estão. Isto foi a Catarina. Pois foi. Ela fez um som. Esta edição já está a ganha para a Catarina. Pois foi, ela fez um som, não foi? Ela riu-se logo no início. Já está a ganha. Já está a ganha. Começaste a rir e vais acabar a chorar. Não, isto é bastante sinistro. A condensa de não passa. É bastante sinistro. Olha que ela não se ri muitas vezes, ela é rude. Pois é, pois é. Kay e G são então um casal, estão juntos há 16 anos, conheceram-se e apaixonaram-se enquanto adolescentes. Em 2008 perceberam que eram almas gêmeas, apesar de serem que nem cão e gato, que era o título espanhol da mítica série policial dos anos 80, Dempsey e Makepeace, que nem cão e gato. Era perro e gato e não sei o quê. Mas neste caso, serem que nem cão e gato é precisamente aquilo que os aproxima, malta. Quando eu digo que eles são que nem cão e gato, eu estou a ser bastante literal, porque G identifica-se como gato e Kay identifica-se como cão.
De acordo com a notícia que aqui tenho, eles usam orelhas e coleiras dos animais. Sim. Vasco, obrigado pela naturalidade com que estás a aceitar Nada. tudo isto. Já não é a primeira história a ir neste continua. caminho. Apanham coisas que lhes são atiradas, brincam com bolas, vão para parques comportar-se como animais e bebem água no chão de taças. Isso é um casal? São um casal. Ok. Quando se diz que vão para parques comportar-se como animais, eu espero que não levem isto ao extremo e que haja uma réstia de humanidade que os leve a fazer o xixi e o cocó em casa, porque geralmente os animais, quando vão aos parques, é para se aliviarem, não é? Também a esse nível. E há outras coisas que eles também fazem. Mordem, cheiram o rabo uns dos outros. Pois. Não, isso cheira a rabo, cheiram. Ficou assim, não é? Ficou. Diz Kay, o cão, as pessoas julgam a nossa relação, acham que vivemos uma vida louca, mas isto para nós é a normalidade. Desde que não leijem ninguém, Claro. são felizes, malta, força nisso. Há que dizer que eles têm uma produtora de entretenimento para adultos. Algo que penso que os afasta um pouco dos animais, não é? Eu sinto que as minhas cadelas Chiclete e Flor não seriam capazes de gerir uma empresa. Senão eu já tinha delegado coisas nela. A única coisa que a Chiclete faz quando se cruza com uma fatura é rasgá-la toda a dentada. Mas este cão e este gato produzem, portanto, conteúdo adulto na internet, ok? E são felizes. Eu optei por não ver o conteúdo adulto. Oh, Marco. Não creio que se ganhe nada com isso. Mas agora contavas. Ou seja, veria para vocês não terem que ver. Claro. Mas, pá, não me estava a Um apetecer. amigo faria isso. Claro, está bem, então vou pensar E é nisso. Pode ser trabalho. que eu esta tarde veja isso. Mas pronto, que sejam felizes, basicamente. Eles dizem que sim, que são felizes e que a vida está a correr bem, mas dizem que quando estão no parque a brincar com bolas e a cheirar o rabo um ao outro, que pais que vão com crianças viram a cara das crianças e vamos embora, que aqueles senhores. Claro. Enfim. Bom, já nos rimos muito com histórias que passam por este estaminé, já galhofámos forte. Isto agora muda um bocado de tom, porque hoje temos terror, temos algo insólito. Temos uma pessoa francamente confusa com o que lhe está a acontecer. Eu acho que isto está quase ao nível do famoso e inexplicável carro assombrado da nossa ouvinte Neves. E, tal como esse desabafo, também isto foi um desabafo real deixado no Reddit, só que o carro da Neves, dentro do qual, se vocês bem se lembram, passavam-se coisas estranhas durante a noite. Estava tudo fora do sítio no dia seguinte, não é? Foi algo que aconteceu num breve momento da vida dessa nossa ouvinte. Isto é mais prolongado e é mais esquisito, e esta pessoa pede mesmo ajuda a quem possa conseguir encontrar uma explicação para isso. E eu não vou ser a pessoa que vai fornecer essa explicação porque estou tão assustado como ele. Há que dizer, o tipo americano que conta esta história, que o assola há anos, apresenta provas. Há um vídeo. Daqui a pouco vamos passar o som desse vídeo. Diz ele: estou há que tempos a ganhar coragem para contar aqui no Reddit a história do assobiador. É uma história inexplicável, assustadora e é 100% verdadeira. E tenho provas em vídeo. Vamos! Diz ele: quando eu tinha 9 anos, estava a passear o meu cão com a minha mãe pelo nosso bairro. Seriam talvez 11 da noite. Nós vivemos numa zona próxima de uma floresta e de um pântano em Lansing, no Michigan. Lembro-me que estava tudo bastante silencioso naquela noite, havia algum vento. E é então que, do pântano, ouvimos alguém a assobiar na nossa direção. Inicialmente parecia um pássaro, mas cada assobio era diferente do anterior o suficiente para que a falta de consistência na repetição o fizesse soar mais humano. Era um assobio simples, não era uma melodia, era um assobio que ia para cima e depois ia para baixo. Notei que a minha mãe ficou com um ar preocupado, levemente aterrorizado, agarrou a minha mão e disse: se calhar é melhor irmos já para casa. Não percebi, porque era novo, mas o facto da minha mãe estar assustada assustou-me a mim também. Mas com o passar do tempo acabei por não pensar mais nisto. E era linda a história a acabar aqui. E vocês e os nossos ouvintes passavam-se. Depois de toda a expectativa que eu criei. Uma mãe e um filho ouviram um assobio à noite e foram à vida deles. Mas não, esta rubrica ainda não chegou a esse ponto, não. 2 anos mais tarde, conta este senhor, lá estava eu a passear o meu cão, outra vez, já tarde. Perto da minha casa existe um arbusto grande o suficiente para que um ser humano consiga esconder-se atrás dele. Quando estou a aproximar-me do fim do passeio, 2 anos depois de ter acontecido o primeiro incidente com o assobio, eis-me a ouvir o assobio outra vez.
A mesma subida e descida de tom. A mesma inconsistência que o fazia parecer humano e não feito por um pássaro. Assim que o ouço, um arrepio atravessa-me a espinha e trouxe-me à memória o terror da minha mãe naquela noite. Por isso, corri para dentro de casa o mais depressa que consegui. E ainda não é o fim disto. Diz ele, passaram-se anos e à medida que os anos iam passando, fui pensando cada vez menos nesta história. Contei-a a meia dúzia de pessoas, até que pura e simplesmente deixou de estar presente na minha mente. E agora, eis-nos no último verão, tenho 24 anos e estou com a minha namorada Sarah. Ou seja, passaram-se 14 anos desde o segundo incidente do assobio. Nunca mais aconteceu nada de bizarro neste período. Ele fez-se adulto, foi uma vida que passou. Mudámos-nos para South Dakota, onde trabalhamos. No último dia da independência, 4 de julho, decidimos ir a Pierre, aqui no South Dakota, e ver o fogo de artifício nas margens do rio Missouri. Encontramos um lugar livre para acampar nas traseiras de um hospital. Um sítio perfeito para montar a nossa tenda e ver o fogo de artifício sobre o rio. Começou a escurecer. O fogo de artifício começou, ainda rebentava longe. Por isso a iluminação que o fogo provocava não era muita no sítio onde estávamos. Tínhamos de estar sentados mesmo à beirinha da água para conseguir vê-los. Ao mesmo tempo, nuvens de trovoada aproximavam-se. Uma tempestade parecia iminente. O ar estava elétrico. O vento começava a levantar-se. Digamos que o ambiente estava um bocadinho sinistro. Eu estou com arrepios na espinha, já conheço a história. Eu sonhei com isto. Vimos os barcos da polícia afastar todos os outros barcos que estavam no rio. E, portanto, afastaram-se todos da área em que nós estávamos. A maioria dos outros campistas tinham subido a margem do rio para terem uma vista melhor, mas eu e a Sarah decidimos ficar por ali, a beber jolas e a conviver. É então que ouvimos o som de remos metodicamente a mover-se na água. Olhamos para o rio e vemos uma figura a remar numa canoa aí a uns 20 metros da costa. A Sarah vai buscar mais cerveja ao carro, deixando-me sozinho a contemplar esta pessoa misteriosa. Pessoa que, claro, começa a assobiar para mim. O meu corpo fica estático, estou com pele de galinha de alto a baixo. Era exatamente o mesmo som de assobio dos 2 incidentes da minha infância, mais de uma década depois. Tentei perceber quem era a figura. Infelizmente estava demasiado escuro para eu perceber quem poderia ser. Sei que usava um chapéu. No momento em que a pessoa na canoa ficou perpendicular a mim, parou de remar, virou a canoa para ela ficar de frente para mim, assobiou outra vez. Eu fiquei tão aterrorizado que me levantei e gritei-lhe: "Mas quem és tu?" Não respondeu, apenas assobiou mais 1 ou 2 vezes, virou a canoa a 180 graus e remou até desaparecer de vista. Sou videógrafo, diz ele, por isso tinha uma câmera ao meu lado para filmar o fogo de artifício. Quando a canoa prosseguiu a sua marcha até desaparecer no horizonte, agarrei na câmera e consegui filmar a pessoa a assobiar enquanto se afastava. Bom, ele pôs o vídeo no YouTube, eu vi-o ontem, sonhei com isto esta noite. O ambiente é muito sugestivo. No vídeo o que é que vemos? Vemos o lusco-fusco, vemos o fogo de artifício ao longe, trovoada a começar. E aquele assobio exasperante que o tipo ouviu primeiro aos 8 anos, depois aos 10 e agora aos 24. E eu pedi ao nosso produtor André Penin que sacasse um pedaço do vídeo em que se ouça melhor o assobio. Portanto, eu peço a todos que façam silêncio. Isto não se ouve da maneira mais clara. Pessoas nos carros, calem-se, ouçam, escutem, para tentarmos perceber. You whistling? See you. Stop it. Isso é um bocado sinistro, não é? Estava à espera que fosse mais assustador. A voz que se ouve é a dele, é do tipo que eu conto esta história, a dizer à namorada: "És tu que estás a assobiar, para." Isto é mais sinistro se vocês virem o vídeo, é muito estranho. Olha, não será um elemento da família? Epá, Que não pode estar, incrível, que não pode estar incrível. perto dele, não se pode aproximar. Não, um tio que há não sei quantos anos. Um tio que tem esta partida Exato. pronta. Eles nunca vão saber. Ou que sou imagina, eu. o pai que não se pode aproximar dele e daí a mãe ter dito: "Vamos já para casa." Sabes, assim. Não, acho que não, senão ele tinha contado esse detalhe. Diz ele: quando a Sarah voltou com as cervejas, ficou super confusa por eu estar tão aterrorizado. Quando lhe expliquei, também ela ficou um bocado arrepiada. Meti na cabeça que íamos ser mortos naquela noite.
Como de acha que aquela pessoa me seguiu depois de 14 anos até South Dakota? Ou foi uma coincidência? E porquê é que era o mesmo exato som da Subiu do passado? Quem é esta pessoa? Para onde é que ela foi? Tantas questões, diz ele, para as quais não tenho resposta. Desde então que tenho absoluto terror de estar na rua depois de anoitecer, porque tenho medo de ouvir o Subiu outra vez. Ajudem-me, diz ele, estou aberto a explicações. Nos comentários, várias pessoas ficaram inquietas. Há alguns comentários que eu adoro, como o desta pessoa que diz: eu gosto de pensar que tiveste um ataque psicótico dirigido a um tipo que estava só na dele a andar de canoa no rio e a assobiar todo contente. O problema aqui é que uma pessoa assobia melodias todo contente, não é? Não assobia isto. Fi, 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 fi. Tu achas que isso que estás a fazer é aquilo que nós ouvimos? Eu não tenho muito jeito para assobiar. Será para aprender? É uma pessoa para aprender a assobiar. Seria mais assustador se fosse um assobio mais específico, não é? Isto é muito genérico. Mas a questão é o enquadramento. É de noite, imagina, estás de noite, ouves isto aos 8 anos. Depois, aos 10 anos, ouves isto outra vez atrás de um arbusto. É genérico, mas é mais barato e faz o mesmo. Não é? É, claro. Claro, Eu acho que é o pai dele e ele não sabe. Há uma outra pessoa nos comentários, um venezuelano, que diz que na Venezuela há uma lenda, a lenda de El Silbón. Uma alma amaldiçoada, diz ele, que surge para avisar com assobio uma tragédia iminente. E há uma pessoa que responde: a minha avó ouviu esse assobio na Venezuela e morreu 2 anos depois. E a outra responde: quer dizer, se tivesse morrido no dia a seguir ainda vá. Mas uma pessoa de idade morrer 2 anos depois de ouvir o assobio já parece esticar um bocadinho a corda. Sim, sim. Não. Se calhar foi o próprio assobio que esticou a vida da senhora. Pois foi. Podes estabelecer uma Graças causa ao assobio viveu mais 2 anos. com 2 anos de distância. Podes estabelecer uma causa e efeito como quiseres. Exato. Nos comentários ao vídeo no YouTube há pessoas a dizer que também ouviram na América este exato assobio à noite. O meu comentário favorito diz: depois de ver este vídeo, vou mas é rezar a 9 deuses diferentes e dormir com a luz acesa. Ele fez uma atualização, diz que mostrou isto à mãe, com quem viveu a primeira aparição do assobiador lá no bairro deles. Para grande espanto e anticlímax, a mãe diz que não se lembra de nada disso. Ele termina a dizer: gostava de ter algo mais excitante para vos contar isto, mas não, continua um mistério. Pronto. O Homem que Mordeu o Cão. Mostra o vídeo. Foi uma oferta SEAT Ibiza, zero preocupações. Conheça condições em seat.pt e também FNAC, onde encontra milhões de livros ao melhor preço para alimentar a sua curiosidade. Vou sacar o vídeo. O vídeo é giro, o ambiente do vídeo está incrível. Traz-te o fim do mundo em cuecas.